Cena 1, Biblioteca, Noite. Começa mais um Roleiro Podcast! Roleiros! Roleiros! Tudo bom, Ibu? Tudo bom, Sétima Gustavo? edição chegando? Sétima edição, a nossa season finale. E já botou spoiler aí, contou surpresas. A gente tem muitas surpresas e reviravoltas aqui pra falar. Sim. Pessoal comentado, agora vocês estão ouvindo, a minha voz não tá tão enlatada quanto da última vez. Deixa eu só pedir umas desculpas pelo... Ele usou o microfone que ele comprou na China? Não, os microfones que eu uso e todo o equipamento que eu uso aqui é porque a gente pode parecer pela qualidade maravilhosa do som, mas isso aqui não é um estúdio profissional Não mente pra eles. Tá Gustavo. bom. A gente tá aqui no nosso mega estúdio, super Sim, confortável. mas são equipamentos que eu tinha da minha época do rock and roll, minha época de banda. Sim. Quase anos 90, é isso que quer dizer. E o microfone que eu usei o programa passado era um microfone que eu amava muito. Era um microfone assim que era... Eu tô usando aqui pra quem entende de microfone, um SM57, que é um microfone clássico para gravar guitarra. Na verdade não é muito usado para Não gravar. é um microfone de voz. Não é um microfone mesmo, de Gustavo? voz, mas como a minha voz ela é cortante e pungente como uma guitarra, ele serve pra mim. É um bom microfone, que eu inclusive eu comprei. Eu lembro que essas coisas eram Vocês nem sabem que o sobrenome do Gustavo na verdade é Fender. É Fender, exatamente. Gustavson, que a Gibson faliu, né, em homenagem. Mas esse microfone aqui, quando eu comprei, eu lembro que era meio caro, mas eu fui ver quanto tá custando. Hoje em dia tá custando R$890 esse microfone. God, man. E o outro que eu tava usando era mais ainda. Ele era um SM58 Beta. E ninguém se interessa por isso, mas quem conhece microfone sabe. Só que eu comprei esse microfone, tava todo feliz. Aí a gente foi fazer um show, se não me engano, de lançamento do segundo disco. E assim que a cortina abriu, derrubou o pedestal e o microfone caiu de boca assim no chão. Puff! Oh my God, man. Aí agora ele fica daquele jeito que parece meio Strokes no primeiro disco, que é meio... Parece que tá falando num radinho, enfim. Eu achava que era charmoso, mas ouvindo o podcast foi uma bosta. Parecia que eu tava falando pelo telefone. Posto esse à parte, que eu sempre tenho uma parte importante, né? Pra colocar bem no começo do podcast. Posto esse prólogo, esse prólogo. Prélogo. Vamos falar porque esse episódio vai ser a nossa season finale por enquanto. Season finale. Foi uma decisão aí que tomou muita gente de surpresa, nós inclusive. É uma coisa que não veio da gente. É uma coisa Veio, que de certa forma veio de mim. Veio de você há um tempo atrás, é verdade. Sim, mas o que aconteceu meu filho está para nascer aí. Luiz is coming. Is coming. E agora eu achava que podcast era uma coisa super simples de fazer, que você gravava em 5 minutos, subia e tava tudo certo. Mas não, cara, podcast é uma coisa que dá um trabalho. Dá um trabalho, tem que editar, tem que mixar, masterizar. E pôr as trilhinhas, produzir as entrevistas, editar as entrevistas. Entrevistar, nem tô falando disso, mas e divulgar depois. Então essa coisa tá tomando um tempo que agora que a gente tá nos finalmente do processo gestacional, não vai... Acho que é prudente, não posso garantir a periodicidade mais. Exatamente. Por enquanto, gente, é só a gente não tá no cancelamentos, é só um season finale. Exatamente. A próxima temporada já tá confirmada, né? Voltaremos com novidades e inclusive coisas muito interessantes sobre as séries. Mais convidados, tenho muitos convidados ainda que eu já entrevistei ainda, que tem pra entrar, muita gente boa, que vou mandar e-mail pra todo mundo pra eles não se desesperarem. Calma, não foi à toa que vocês deram entrevista. Pra ninguém vir aqui tentar te matar na drogaria enquanto estiver comprando fraldas. Eu vou falar exatamente, ninguém vai me impedir. Exato. Então, assim, mas a gente guardou uma entrevista digna de season final. Exatamente, mas voltando exatamente, você que criou sua corrente anti-exatamente. É verdade. Exatamente. É verdade. Aí, ó. tô tentando esse novo agora, é verdade. É verdade. Mas hoje, que vocês já devem saber, porque vocês devem ter visto ali no nome do podcast, mas o convidado é Fábio Porchat. Fábio Porchat. Ninguém menos. Fábio Porchat,
com quem eu trabalhei bastante. Eu também trabalhei, você é mais do que eu. Verdade, você trabalhou primeiro com ele do que eu. Fiz o Tudo Pela Audiência, terceira temporada. Foi o roteirista do Tudo Pela Audiência. Eu entrei logo depois, o Tudo Pela Audiência estava no ar, mas eu entrei desde o começo do programa do Porchat. Passei 1 ano e meio lá, muito legal. No segundo ano virei chefe de roteiro lá. Fui chefe de roteiro no segundo semestre do programa do Porchat. Então foi uma experiência muito legal. E agora consegui uma entrevista com ele, que foi difícil, rapaz. A agenda do cara é difícil. Bicho. O Porchat é o cara que termina a gravação e pega um mototáxi pra ir correndo pro teatro pra fazer a peça. Já fez isso e agora eu tô trabalhando com ele também no Papo de Segunda, né? Ele é um dos apresentadores e não só a gente grava ao vivo às segundas-feiras, das 10h30 às 11h30, termina o programa, ele vai gravar um quadro. Não, vai gravar um quadro do programa do Porchat, que chama Checando o Canal, que ele vai na casa das pessoas ver se elas estão assistindo o programa e tal. Então, quer dizer, ele não realmente foi muito... Eu consegui capturá-lo para 1 hora aí de entrevista. O que é isso? Um cachorro? Tem um... Meu cachorro tá cavando aqui. Bora, você tá incomodado? Enfim, ele acho que ele tá aborrecido com essa história, mas então foi muito legal a entrevista, vocês vão poder ver. E o que foi bacana é que ele deu 2 roteiros pra gente deixar de download. Um deles é de uma das sketches de maior sucesso do Porta dos Fundos, que ele escreveu, a sketch 10 Mandamentos, que é uma sketch muito boa, tá entre minhas preferidas também, dos 10 Mandamentos, quando ele vai lá, Moisés vai dizer os 10 Mandamentos. Muito boa. E ele colocou também, que é muito interessante, a gente fala sobre isso na entrevista, uma sketch que não foi aprovada. Inédita. Uma sketch que não foi aprovada. Olha, para não ter sido aprovada no Porta dos Fundos, olha, por quê? Aguardem. Sim, será um sketch... Inédita. Sensacional. Sobre Sansão também, tema bíblico. Eu converso com ele um pouco também, por que ele gosta tanto de tema bíblico. Enfim, foi um papo muito legal. A gente vai falar com ele logo mais no season final, mas a gente tem que, vamos avançar com o programa esse. Vamos fazer valer esse programa. Exatamente. E então agora é hora do nosso querido quadro Lançamentos e Cancelamentos. Lançamentos e Cancelamentos. Tem bastante coisa, hein? Parece que a televisão americana soube, a notícia vazou que ia ter o nosso season final, então eles correram pra cancelar e renovar e lançar um monte de coisa. Afinal de contas, eles são nossos principais ouvintes, não é mesmo, Gustavo? Todo mundo. Mas eu tinha que falar um negócio. Eu acho que eu peguei o exatamente, cara. Tá vendo? Espero que os nossos ouvintes também estejam exatamente falando. Mas vamos lá para lançamentos. Tem muita coisa de lançamento que algumas notícias eu fui pegando, por exemplo, Rick and Morty. Isso não é vamos começar pelos lançamentos, porque tem muita renovação e cancelamento também, né? Mas vamos falar do resto do mês, porque já que a gente vai, essa season final, pelo menos esse mês não vai ter mais Roleiro Podcast. O que tem de lançamento chegando de importante? 13 Reasons Why, Season 2. Ou será que são 13 novas razões? Será? Ou será que estamos rediscutindo as 13 razões anteriores? Porque será que temos um novo caso? Um novo caso que vai ter 13 razões também? Que vai acontecer? Curioso. Então no dia 18, sexta-feira dessa semana, 13 Reasons Why volta pro Netflix. Eu honestamente não assisti, mas... Também não, mas o Netflix me manda e-mails avisando. Sim, eu ouvi falar muito da repercussão disso aí, né? Parece que é um tema bacana, é sobre suicídio e tal. Pra cima, né? Não, mas eu ouvi umas críticas de que o tratamento do suicídio não seria muito cuidadoso nessa série. Mas vou dizer que assim, tô falando de orelhada, eu não falei. Exatamente, é apenas uma explicação. Não falei, nunca me suicidei também e a Laura Dern? Fala. A gente tá vendo aqui uma lista, apareceu a Laura Dern numa série chamada The Tale, que não é o Handmaid's, não confundir com Handmaid's Tale, é a série chamada The Tale, que agora que você falou, vamos olhar do que se trata. Falando de Laura Dern, eu queria muito que tivesse uma segunda temporada do Big Little Lies. Vai ter. Vai ter? Vai ter uma segunda temporada do Big Little Lies. Vai ter.
As lies vão ficar ainda maiores ou ainda menores, não sei. Mas curioso também, porque esse Big Little Lies é uma série que não... Não, ela se completou, vai ser igual o True Detective, acredito. Vão ser outros personagens. Não, eu acho que são os mesmos. São os mesmos? Cara. As mentiras nunca acabam. Você acha que eles vão abrir mão da Reese Witherspoon e da outra lá, da loira lá, Nicole Kidman? Ruivinha, Nicole Kidman. Eu acho que não vão abrir mão dela, não. Vamos ver, esse detail que a gente tá falando é baseado na história do próprio diretor, da própria diretora. Detail é uma investigação nas memórias de uma mulher enquanto ela é forçada a reexaminar sua primeira relação sexual e as histórias que não deve ter sido muito boa, e as histórias que a gente conta pra sobreviver. Imagino que seja algo sobre violência sexual pela capa. Não parece que é muito pra cima, não. Mas não parece que é uma coisa legal, mas mas tá enfim. 100% ali no Rotten Tomatoes, então, criticamente, vai estrear na HBO no dia 26 de maio. HBO. HBO, o que mais? No dia 27 de maio, esse sim eu tô curioso também, também por acaso também é no Netflix, vai estrear The Break com a Michelle Wolf. Michelle Wolf é a humorista, a stand-up, que fez o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca esse ano. E ela arrebentou, assim, tipo, como eles falam, abriu um novo ano em todo mundo ali, porque ela zoou a galera na cara ali, principalmente falou-se muito das piadas que ela fez sobre a porta-voz, a Sarah Huckabee Sanders da Casa Branca. Que disse que o Trump não tinha caso com a atriz pornô. Exato, depois o Trump assumiu, ela falou, não. Ela fez uma piada que, traduzindo para o português, não parece tanto assim que cause polêmica. Ela comparou ela com a Aunt Lydia do Handmaid's Tale, porque a Aunt Lydia é a pessoa designada a dizer que não, tá tudo ótimo, vocês estão loucos. A tia Lídia, o negócio é maravilhoso. A tia Lídia. E também falou que ela faz sombra no olho, queimando os fatos e batendo eles até o pó, e faz uma sombra no olho perfeita. Mas isso foi considerado, tipo, começar a querer acusar que foi muito grosseria, falar na cara. Mas os humoristas em geral apoiaram ela bastante e criou muita expectativa pra essa série dela, que é uma série de humor. Ela falou que tem sketches, tem coisas assim. Chama The Break. Com a Michelle Wolf, é o nome do momento aí no humor, vale prestar atenção, no dia 27 de maio. Agora, aí o lançamento, que é o lançamento importante, depois que esse caminhão se lançar ali pela rua acima, é o Arrested Development. Chega, né? Não vou falar mais, não, vou falar um pouquinho mais. O amiguinho se empolgou porque na última edição. Vocês viram, eu me empolguei, Development. falei muito, mas depois eu vi mais coisa, porque depois daquilo ali, lançaram um site, Vote nos Bluth, votebluth.com, porque eu acho que a próxima temporada vai ter alguma coisa a ver com uma eleição. Eles vão fazer uma eleição da melhor família dos Estados Unidos. Mas é porque é curioso. Eu tava... Cuidado aí, vai derrubar minhas coisas aí. Opa. Não, tá tudo certo. Ok. Não nada. Mas a temporada 4 do Arrested, que eu tô revendo agora, foi em 2013, se não me engano. E eles previram muita coisa do Trump, cara. Pra você ter uma ideia, um dos temas principais é construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Só isso aí. E o cara, ele é um cara, um empreiteiro, trambiqueiro, não sei o quê. Enfim, tem muita coisa que eles previram ali. Bom, tá bom, não vou ficar falando de Arrested. Vamos assistir, que vai ser muito bom. Eu convenci vocês, mas a quinta temporada, que eu tô muito empolgado por ela, estreia no dia 29 de maio. Então esses são os lançamentos. Não, tem 30 de maio pra fechar. Mas a estreia aqui no Brasil ou na Gringolândia? Netflix, aqui no Brasil também. Opa, yes, man. E, cara, eu só tô falando do Netflix, mas honestamente eu gosto do Netflix e também é o que a gente pode assistir, né? Exato, temos um contato direto, é globalizado. Se quiser fazer... Você tem America's Got Talent também. Mas no dia 30 de maio, o Unbreakable Kimmy Schmidt. Kimmy Schmidt também. The Last Season. Vem pra sua última temporada no Netflix, que foi cancelado, não vai ter mais. Então esses são os lançamentos. Vamos agora pros cancelamentos, que são muitos. Oh, I'm sorry, man. Eles chamam de... Como é que é o nome? Eles precisam abrir espaço na programação pra entrar novas séries. Entendi. As novas séries que eles querem. Então é meio nessa época do ano, sempre tem muitas canceladas. Pra você ter ideia, por exemplo, a Fox cancelou uma chamada The Mick, que eu nem sei que porra que é. I don't know. Last Man on Earth,
que era uma série legal até, que tem no... Acho que era do Hulu, então quem quiser ver tem que baixar. Mas ela é o que o título diz. É com aquele Will Forte, que era do Saturday Night Live. Ele faz um MacGruber, pra quem gosta dessas coisas. Mas ele era o último homem na Terra. O último Então, homem o na primeiro Terra. episódio inteiro é só ele conversando com umas bolas, tipo o Wilson. Ele criou... Ele é o último homem na Terra, você não sabe direito por quê. Muito louco escrever um roteiro que tem só um personagem. Só um personagem, e segura. Mas aí no fim da primeiro episódio aparece uma nova pessoa. Aí você vai ver que ele não é exatamente The Last Man on Earth. Eu gostei do nome dessa outra cancelada, Holy Shit. Não. Isso é da Ah, manchete. é só um comentário, né? And Holy Shit, Brooklyn Nine-Nine? É, porque as pessoas ficaram surpresas porque a Fox, ela anunciou na quinta-feira passada que ia cancelar o Brooklyn Nine-Nine. O Brooklyn Nine-Nine tava... ele era muito querido pelos críticos, mas... Em que temporada estava? ele tá na quinta temporada agora, mas a Fox cancelou. Os críticos gostavam, mas não tava mais dando tanta audiência. Mas tem um elenco muito, muito legal. Tem o Terry Crews, tem o Narigudo lá, o Andy Samberg. E os fãs começaram a se mexer. Aí a NBC pegou e se não me engano, na sexta-feira já, ou no sábado, anunciou, não, eu pego essa série. Então a série foi cancelada e renovada na mesma semana. Ao mesmo tempo. Cancelamentos e renovações. Então é curioso isso agora. Imagina aqui no Brasil se tipo um programa termina numa TV e continua na outra, né? Ah, já aconteceu isso, né? Tipo o quê? O Jô Soares? Pânico. Pânico, Também. é verdade. Foi... Mas não é... É que não é que terminou. Não terminou, né? Foi transferiu. Na verdade não recebeu e mudou de casa. Né? Diferente. Mas aqui é uma série de ficção, você vê, lá tem esse esquema muito mais de o estúdio, né? Enfim. Aqui é aquela coisa mais feudal. Mas o monitorizada e tal. Brooklyn Nine-Nine até parecia meio provável que fosse pra NBC, porque o Andy Samberg, o principal, ele era um cara muito famoso do Saturday Night Live, que é da NBC. E o criador, esse Mike... O criador, o showrunner do Brooklyn Nine-Nine, é o mesmo cara que fez também o Parks and Recreation. Então ele já era um cara meio conhecido na NBC. Enfim, então Brooklyn Nine-Nine foi cancelado e renovado. Que mais? Que mais? Mais cancelamentos. Inumanos da Marvel foi cancelado. É uma dessas séries da Marvel aí que não deu certo. Aquele Fresh Off the Boat com uns coreanos foi renovado. How to Get Away with Murder foi renovado para uma sexta temporada. Ai. Que mais? Blackish foi renovado. Nunca assisti, mas dizem que é muito Blacklist? boa. Não, Blackish. Ah, Blacklist esse eu nunca vi. Não, Blacklist é aquele outro. Blacklist é aquele seriado que é ruim, mas você assiste, porque é tão bem escrito que você quer ver o próximo. Mas é ruim, mas é bem É escrito. ruim mas assim, é aquela coisa, é meio TVzão aberto. Serial né? killer. Exato. Uma que foi cancelada que talvez eu sei que meu sogro assiste. Designated Survivor, que era a série do Sutherland lá, o cara do 24 Horas. O Keith Sutherland. Não, o Keith é o pai, né? Keith é o pai, é o Donald, não, o Sutherland, do 24 Horas. Vocês sabem quem é. Ele tava fazendo essa série de um cara que acaba virando presidente sem querer. Meio, enfim. E teve 2 temporadas, tava passando no Netflix, foi cancelado. Se você tava acompanhando, foi cancelado. Last Man on Earth, já falamos, foi cancelado também. O Cobra Kai do YouTube Red já foi renovado. Pelo visto, lembra que a gente comentou que ia ser lançado? Já foi renovado, então pelo visto. Isso é importante. O Rick and Morty, aquele seriado que é muito legal, do desenho animado, todo mundo ama. Foi renovado, não só renovado uma temporada, foi renovado para 70 episódios. Uau! Então, na verdade, ele foi renovado para 7 temporadas. Essas temporadas de desenho são maiores, né? Acho que... Mas no Rick and Morty são 10. A do Rick and Morty especificamente, acho que, não sei se dá muito trampo pra escrever. É porque o Adventure Time lá tinha 22 episódios. Era maior, mas não sei se eles vão mudar agora. Mas o que eu li sobre o Rick and Morty é que eles querem, juntando com as 30, ter 100 temporadas, porque aí vai pro que eles chamam de syndication, que é... Qual seria a palavra pra syndication aqui? I don't know, man. É meio que você pode vender pras TV por assinatura, enfim, você ganha mais dinheiro. Entendi. Quando passa nas reprises, seria, não sei o quê. tipo o Canal Viva. Isso, é meio que vender Viva. pros Canal Viva, só que você precisa de um mínimo, nos Estados Unidos, né? Você precisa de um mínimo de 100 episódios. Entendi. Então, você garantindo 100 episódios do Rick and Morty,
significa que vai... Fica pra sempre. Imagina você ser o showrunner, você fez 3 e você receber mais 70. É muita coisa pra pensar, Nossa, né, é cara? muito episódio, É cara. muito episódio. 70, assim, de... Que porrada. Mas enfim, esses foram os lançamentos e cancelamentos. Links da semana. Links da semana, Embu, eu tenho 2. 2 links. 2 pra falar. Que também são coisas de streaming aí porque eu tô muito nessa. Tô nessa do Você streaming. tá amiguinho malandro do streaming. Malandro streaming, mas são coisas que dá pra você que tem legenda em português. Também não tô tão pedante quanto antes. Quer dizer, tô fingindo. Mas minha voz tá acabando. Season finale. Vamos concentrar, My vamos voice concentrar. finale também. Quem assistiu, muita gente viu o documentário Wild Wild Country. Wild Country. No Netflix sobre o Osho, que agora é conhecido como Osho, né? Que é um velho muito doido. É uma história muito louca de quando o Osho tinha um retiro lá na Índia, onde é até agora o centro, Osho Center Internacional. Mas ele decide também. Dizem que, na verdade, ele estava devendo pro governo indiano, ele ia ser preso lá, enfim. Tem vários debates, já começa a polêmica aí. Mas ele decide que ele vai para os Estados Unidos. Que nos Estados Unidos tem liberdade de religião. É porque ele chega a sofrer um atentado, né? Alguém tenta matar ele e tal. E aí, ele tem um braço direito dele, que é a Sheila, que é praticamente a personagem principal desse Wild Wild Country. Que ela é, cara, que personagem incrível. Ela é uma mulher brutal. Ela não mede esforços. Eu não sei se eu quero contar agora, porque pra quem não conhece, é muito legal ver. Você vai ver, não é possível que isso vai acontecer. Não é possível que isso vai acontecer. E a coisa vai tomando, eu só digo assim, a coisa vai tomando proporções absurdas. Envolve envenenamento de uma cidade inteira, envolve metralhadora, envolve SWAT, envolve exército, envolve perigo de morte, envolve traição, Oh my God, man. envolve xenofobia, envolve suruba, envolve tudo. Porque o Rajneesh Osho, né? O Osho, Rajneesh, ele tem vários nomes, na verdade. A Sheila chama ele de Bhagwan. E aí ele era meio um guru do amor livre. O amor livre já tinha passado, né? Já tinha a questão dos anos 70. A gente tá aqui em 81. Mas é meio que uma nova onda do amor livre. Quem era os ricos americanos iam lá. Podia transar, todo mundo transava com todo mundo. E aí ele vem trazer isso. Só que ele vai pra uma cidade no Oregon. Muito interior do nada. Nossa. Assim, nada. É uma cidade chama Antelope, né? A cidade chama... Que tem, sem brincadeira, 40 habitantes a cidade tem. Oh, God. Só que um desses habitantes é irmão ou filho do fundador da Nike. Então, você vai ver na merda que vai dar. Vai dar uma merda incrível. Esse documentário já em si é uma dica pra quem quiser assistir. Mas a dica que eu vou dar é uma entrevista que o Vulture fez com os diretores do Wild Wild Country. Porque é muito curioso como eles conseguiram todo o material. Porque tem... Os Rajneesh, eles se filmavam lá dentro. Porque eles gastaram tipo 11 milhões de dólares, que nos anos 80 hoje deve ser sei lá, 100 milhões de dólares. Por aí, com porque certeza. a inflação, para construir uma mega cidade numa fazenda lá. E a ponto que eles estavam armados, eles tinham... E aí os fazendeiros em volta meio que também... tudo aqueles caipira que atira nos outros também. Que você compra alma no Walmart. Então, aí, enfim, é uma treta. E aí, é uma entrevista muito legal. Eu vou botar o link no post. Que os diretores ainda não sabem quem tem razão. Porque você fica meio assim, uma hora você fala, nossa, esses caipiras são uns caipiras, não deixam uma comunidade de amor livre, eles só querem fazer amor livre. Mas depois você vê e pensa, caralho, Que não é bem os assim. caras também estavam fazendo arma química lá dentro. Enfim. Bom, né? É muito interessante a história. Então quem não assistiu, a minha dica é Wild Wild Country pra assistir. E quem já assistiu, minha dica é essa entrevista com os diretores. Que eles falam muito de como fizeram o roteiro, o que eles deixaram de fora. Como é que eles trabalharam com material de arquivo. É muito bacana. E a outra dica é rápida. Eu tô dando essas dicas, vou dar mais dicas porque a gente vai ficar um pouco tempo fora pra você ter bastante o que fazer, né? Para ocupar o seu tempo. E é uma dica rápida, uma série inglesa, e essas séries inglesas são muito boas porque só tem 6 episódios, então você vê rápido. Uma série inglesa que tá no Amazon Prime, pra não dizer que eu só falo do Netflix. Chama Fleabag. Fleabag. É uma série, eu não vou falar muito sobre ela, mas é sobre uma
uma geninha, ela é mais nova que a gente e dá raiva pra caramba porque ela escreve muito bem. Ela fez uma peça One Woman Show, né? Uma dessas peças monólogo naquele festival de Edinburgh, que é um festival de Edinburgh, minha pronúncia. Edimburgo, né? Edinburgh, de Edimburgo, na Escócia. Edimburgo, Escócia na Escócia. Fez muito sucesso essa peça dela e foi transformada numa série pela Amazon Prime e também pela BBC, eu acho que foi. Mas a série, assim, é muito bom. Se você gosta de Girls, assista que você vai adorar. Fleabag chama. E se você não gosta de Girls, assista também, porque eu acho que é melhor. É melhor que Girls. Uma bela dica, hein? Então, esses foram os links da semana. Vamos para... Entrevista da semana. Já falamos um pouco sobre a entrevista. Eu não preciso apresentá-lo, porque vocês já conhecem, Nono. Ele é o Fábio Porchat, tá em tudo quanto é lugar. Numa época tava até demais, era uma piada que ele estava em todo lugar. O cara tá no Você vai lá no Supermercado Mundial no Rio de Janeiro, quem tá lá na porta do elevador, Fábio Porchat. Ele fez... Ou é Guanabara, sei lá, essas Mas coisas. talvez o que as pessoas não saibam é que o Fábio Porchat foi o roteirista. Ele começou como roteirista. O primeiro trabalho dele foi o roteirista do Zorra Total. Ele, assim, trabalho mesmo remunerado e tal, ele foi ser ator. Todo mundo conhece aquela história que ele foi no Jô Soares, né? Que fez um trecho dos Normais ali que tinha escrito. Mas isso aí já era por exemplo, ele fez uma cena dos Normais que ele mesmo tinha escrito. Então ele já... mas, na verdade, não foi isso que fez ele entrar na TV. Ele vai explicar a história melhor, mas o primeiro emprego dele mesmo é como roteirista por conta de outra coisa, de uma peça que ele escreveu e tal. Então ele conta de como foi trabalhar no Zorra, na época, o Zorra anterior, né? A esse que a gente conhece agora. Mas como foi trabalhar ali, foi lá como ele aprendeu a escrever o roteiro, aprendeu a trabalhar em grupo. E, enfim, e aí a trajetória dele como roteirista e ator e um pouco como isso leva ao Porta dos Fundos e as coisas vão acontecendo com ele. Enfim, a história toda tá bem contada, ele conta muito bem. Então vamos falar com ele, porque minha voz tá acabando. Vamos falar. Né? Então vamos falar. Então vocês vão ver que minha voz vai voltar maravilhosamente agora. Vai estar pela mágica da quebra do tempo. A gente é muito louco, a física não explica nada disso. E a gente vai falar com o Fábio Porchat agora. E lembrando que ele deixou 2 roteiros. No post tem 2 roteiros originais do Porta dos Fundos para download, que vão ser lidos aí durante a entrevista. Você vai ouvir, a gente vai ler os roteiros do Porta dos Fundos. Mas agora fiquem com o Fábio Porchat, season finale da primeira temporada do Roleiro Podcast. Roleiro! Eu tava assistindo outro dia, eu não sei se você já viu um documentário, chama Misery Loves Comedy. Não. Que eles entrevistaram vários caras de stand-up americano pra perguntar. O cara tinha uma tese que pra você ser um bom comediante... Você precisava ser um fudido. Você precisava ter tido uma vida triste. Eu concordo. Eu fiquei pensando, o que o Porchat diria se você fosse entrevistado? Você concordaria com essa tese? Eu concordo com essa tese. Acho que quanto mais coisas ruins acontecem, quanto mais você sofre, mais te dá perspectivas, assim. Sim, mais você consegue se aprofundar em temas. Não é uma coisa que eu use pra mim, por acaso. Eu sofro muito pouco. Porque você não é um cara que passa essa imagem. Isso não. E eu não tenho isso, assim. Eu não choro, eu não tenho parentes que morreram. Eu acho que quando morrer um, vai morrer uns 40 juntos. Sim, aí sim. Eu vou sentir na pele o que é isso. Mas eu não tendo a ser muito sofredor. Até porque eu percebi uma coisa. Quando dá uma coisa errada, isso vira piada. Certo. Então sempre que acontece alguma coisa ruim... Eu na hora já pensei, ótimo, isso já vai virar uma piada. Mas desde sempre foi assim? Você foi assim? Desde que eu comecei a fazer stand-up ali, eu já saquei isso. Mas eu odeio que as coisas deem errado, até porque eu sou muito produtor, assim, eu corro atrás de tudo, faço tudo funcionar. Então quando alguma coisa dá errada, me irrita, me incomoda. Mas o Steve Martin falou isso, que ele parou de fazer stand-up quando pararam de falar não pra ele. Ele ficou tão famoso que ele falava, eu quero agora um elefante. O cara falava, ok. Sim. E arranjava um elefante. Aí ele falou, aí não dá pra aí fazer você não piada. tira, né? Mas eu fiquei curioso de ver esse documentário, mas faz sentido. Porque com as coisas dando errado é que você vai conseguindo se virar e criar uma piada. Entendi, porque você... Eu imagino que você já tenha percebido isso, mas... É engraçado que não só com quem faz comédia, tipo, você passa uma imagem de que, nossa, você não para de trabalhar, você tá sempre
bem, feliz. As pessoas se irritam com você porque você tá sempre bem-humorado e tendo tempo para fazer as coisas. Né? Eu acho que, na verdade, eu tô sempre bem-humorado mesmo. Eu não sei, acho que é do meu jeito. Eu acordo meio rindo, meio feliz. Acho que eu faço o que eu gosto. Eu gosto de fazer essas raiva coisas. De você, entendi. As pessoas ficam... Mas eu sinto que... Por que eu acho que as pessoas talvez não tenham raiva, né? Não vou saber nunca. Porque mesmo estando de bom humor e feliz, eu não faço um humor felizinho. Eu não faço um humor... Ai, como eu tô bem. Ai, que mundo lindo. Ai, como o mundo é lindo. Não, eu tento ser crítico. Os textos do Porta dos Fundos têm um pessimismo ali. Eu sou uma pessoa que tem uma visão de mundo meio triste. Eu acho que a vida é um horror. Ah, sim. Então, sim. eu acho que as minhas piadas caminham também por esse lado, que é da tristeza, de tudo, das mazelas todas. Então, apesar de estar feliz e sorridente... eu sei que as coisas em volta são muito barra pesada. Você foi um adolescente melancólico em algum momento? Não, também não fui, não. Também não foi? Não, eu fui um adolescente até que tranquilo. Eu nunca fui muito de sair, de fazer coisa errada. Vamos voltar um pouco. Que todo mundo sabe da sua parte, um pouco do Jô pra frente, mas antes, você nasceu aqui em São Paulo. Eu nasci no Rio, com um mês de idade vim para São Paulo e fiquei aqui 19 anos. Então, na verdade, eu inclusive sou um cidadão paulistano. Cidadão paulistano? Você foi? Fui. Recebeu? Recebi a comenda. De quem? Quem foi? Boa, aí é uma pergunta muito entendi. louca. Foi da Câmara dos Vereadores? Fui lá na Câmara. Meu Deus. Sim. Mas, porque seus pais mudaram pra cá? Meus pais viviam aqui, só que minha mãe é carioca, a família da minha mãe é do Rio, e ela falou, quero ter o filho no Rio. Ah, tá. Só teve você lá. Foi o mês inicial. Voltei. E aí, então, minha vida foi toda São Paulo. Então, seus pais faziam o quê? Pra gente começar. Minha mãe era professora de português e inglês. E meu pai, ele sempre lidou com obras de arte. Então, ele vendia, organizava exposição, fazia críticas. Eles se conheceram como... Boa pergunta. Foi no Rio mesmo. Minha mãe era novinha, tinha 18 anos. Meu pai tinha o dobro da idade dela. E ele já tinha 2 filhas quando ele conheceu minha mãe. E raptou minha mãe. Minha mãe fugiu para São Paulo com ele numa noite de Natal. Olha que coisa. É mesmo? Escolheu ainda... E não ligou para a família, só avisou no ano seguinte, quando virou o ano. Aí eu falo pra minha mãe, quando ela reclama da minha irmã, eu falo, pô, você é muito pior, olha o que você fez com a tua família. Entendi. Mas eles ficaram 18 anos juntos, então assim, deu certo, né? Se amaram e tal. Eles ficaram juntos e você nasceu logo depois? Eu nasci uns 3 anos depois, uns 4 anos depois. Entendi. E aí depois, mais outros 3, minha irmã nasceu. E a gente morou aqui em São Paulo, eu estudei em São Paulo, todos os meus amigos de infância são de São Paulo. Que bairro vocês moravam aqui? Eu morava... Era uma triste vida no Morumbi. Era um pobre menino rico. Mas apesar de morar no Morumbi, depois Cidade Jardim, que são bairros de classe alta aqui, a gente não era exatamente rico. Claro, não éramos pobres. Comparados ao resto do país, a gente era rico. Mas a gente... Meu pai tinha uma profissão muito instável. Minha mãe, professora, ganhava pouquíssimo. Meu pai tinha uma profissão que assim, tinha um mês que ele ganhava muito. Sim. Aí ele ficava 8 meses sem ganhar nada. Ah, entendi. Aí ganhava. Então a vida era muito assim. Eu lembro de gente vir cobrar aluguel, bater na porta, escola, ficar 5 meses sem pagar, e a escola vem falar. Aí de repente ele pagava tudo de uma vez. Sim. Então eu tive uma vida assim bem instável. Eu nunca fui muito de ligar para presente, porque era assim, o dia que tinha, meu pai me dava um presente, não era aniversário, Natal, não tem nada disso. Aí não tinha, não tem. Entendi. Não tem o que fazer, então era um pouco isso o pensamento. E era uma infância meio como? Você brincava na rua? Eu brincava na rua, eu adorava, eu brincava com amigos, com família, de esconde-esconde na rua, polícia e ladrão, e na obra, e de jogar no campinho, futebol. Entendi. E a coisa de se interessar por humor ou de se interessar por isso surgiu aí? Surgiu quando? A minha primeira memória de gostar de humor foi assim com uns 5, 6 anos, ler livrinho de piada. Sim. Comprar na banca. Eu lembro de ter 2 tias minhas, tia Lúcia e a tia Denise, que me davam uns livrinhos de piada. E eu gostava muito, eu adorava a piada que tinha um palavrãozinho, eu ria pra caramba. E sempre gostei muito de contar piadas. Sempre eu era uma criança assim também. Eu decorava e gostava de contar piada pros outros. É isso, eu adorava ouvir, ficava pedindo, as pessoas contavam, eu me interessava por isso. E
nunca quis ser ator, mas sempre fiz curso de teatro, sempre me identifiquei com isso. Acho que eu não tinha ouvido e o olhar aberto para o futuro. Mas meu pai fala que ele conta uma história curiosa, que eu fazia teatro na escola e que nas apresentações eu era muito diferente dos outros. Ele falava, você era muito ruim também. Mas você era ruim com gosto. Você era ruim que tomava frente e falava. E a gente, eu acho, ficava meio impressionado. Você era desinibido, extrovertido e tal. Você gostava de plateia. Eu gostava muito, sempre gostei. Fazia teatrinho pra família, de fantoche. Meu avô me deu aquele teatrinho de fantoche. Minha bisavó fazia bonequinhos. E aí eu fazia pra família toda, escrevia as histórias, treinava os primos pra apresentar pra família. Mas eu me lembro, assim, de ter uma percepção, talvez agora mais olhando do futuro, né? Mas eu, com uns 13 anos, eu sempre fui um contador de histórias. Certo. Eu relatava as coisas que tinham acontecido, criando um momento meio divertido. E, olhando hoje, eu vejo que os adultos prestavam atenção em mim. Mas não assim, ai, que bonitinho, olha ele, que engraçado. Não, eu contava uma história e os adultos riam, ouviam e seguiam os assuntos deles. Então, assim... Eu tinha essa coisa de contar uma história e perceber que as pessoas prestavam atenção quando era engraçado. E aí eu aumentava as piadas, contava a história e fazia toda uma situação, uma encenação. E você sentia aquele calorzinho quando as pessoas riam? Você já sentia? Não lembro. Não lembro, mas eu gostava que as pessoas prestassem atenção em mim. Sim, era mais a questão de atenção em você. Exatamente, eu gostava de chamar atenção. E como a comédia era uma coisa que fazia as pessoas prestarem mais atenção e ter uma reação muito imediata, eu fui por esse caminho. Quando eu fui fazer teatro na escola e tal, eu fazia coisas de comédia. Eu ia para coisas de comédia. Eu gostava muito de ler Luiz Fernando Veríssimo, que foi minha primeira inspiração para escrever um texto, assim, de uma crônica, sei lá. Mas eu, desde adolescente, sempre gostei muito de ver filme. Eu era aquele cara que ia na Hobby Vídeo. Ia lá, pegava um filme, assistia e devolvia no mesmo dia. Você lembra o que você assistia muito assim? Tudo, eu assistia tudo de verdade. Não? Eu tinha opiniões. Uma das minhas diversões era ficar na Hobby Vídeo ajudando pessoas a escolher os filmes. Jura? Eu ficava lá. E aí o cara ficava olhando e falava, você já viu esse filme? Eu não vi. Ah, é muito bacana, o ator tal. Só que eu tinha 13, 14 anos. Sem ganhar nada, só pela graça os caras da Hobby adoravam. Sim. Porque eu achava uma graça louca do moleque que tava ali fazendo isso. E aí eu comecei a escrever umas crônicas sobre filmes e sobre o Oscar. Então ia ter o Oscar, aí eu pegava, analisava, escrevia, mostrava pra família. Não acontecia nada com aquilo. Mas eu gostava muito de cinema, do audiovisual. Assim. Eu assistia muito. Com uns 15 anos, eu comprei uma câmera que filmava. E aí eu comecei a me filmar fazendo uns videozinhos. Um proto-youtuber. Fazendo tipo um Vida ao Vivo que eu adorava, do Pedro Cardoso com o Fernando Guimarães. E aí eu me filmava, eu não sabia editar, então eu filmava um personagem falando, tirava a roupa, botava outra, filmava outro personagem falando. Aí tirava a roupa, botava outra, filmava. Trabalhoso, muito trabalhoso, mas eu fazia cenas de humor sozinho. Cenas de humor sozinho em casa. Aí depois eu comecei a envolver meus amigos. E a gente começou a filmar e fingindo, improviso, mesa redonda. A gente sempre gostei muito de futebol, a gente assistia muito aquelas mesas redondas de domingo. Então eu fazia o apresentador e botava meus amigos pra improvisar. Falava, hoje deu Palmeiras e Vasco. O Palmeiras goleou 6-0. Como foi o jogo, Cardoso? E meu amigo do lado inventava. Um jogo muito disputado. Entendi. E eu filmava isso, era muito divertido. A gente adorava isso, porque era hilário, né? A gente ficava inventando coisas. E aí filmamos umas paródias de linha direta. Sei. Então eu tenho tudo isso guardado. Caramba! Uns comerciais, tipo um 406, o melhor travesseiro do mundo. Ontem a convidada de um dos programas, ela fazia versão em português do 1406. Mas na vida real? No Brasil, aqui no Brasil. Ela que fazia a versão em português. A Patrícia Oriolo foi uma das convidadas do podcast. Ela trabalhou na Record nessa época. Que engraçado! Que a Record tinha uma agência in-house pra fazer as propagandas, então, não sei o quê. Aí ela recebia o material e fazia, você precisa, não sei o quê. Ela escrevia maravilhoso, isso aí é bom. E aí, como é que você escolheu a administração pra fazer, não foi? Quando a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente escolhe a administração. Eu tava na escola, eu nunca fui um bom aluno, não era mal não, mas era um aluno nota 6,5, 7. Sim. E aí eu fui fazer vestibular,
normal, não sabia o que eu queria da vida, a administração. Seus pais não te indicaram nada? Não, nunca foram muito de dar opinião sobre a vida, assim. E aí eu falei, vou fazer. Aí fiz 3 vestibulares. Para FAAP, para SPM e fiz para USP. Na USP, quando eu comecei a prova, eu fui embora. Eu falei, não vou passar, isso é uma grande mentira, não tem o que acontecer. Eu nem voltei para outros lugares. Mas na FAAP eu passei na SPM. E eu queria marketing, então eu fui para SPM porque lá é muito forte o marketing. Eu fiz administração e marketing lá. Eu lembro que eu entrei na faculdade, eu fiquei numa lista de espera, eu entrei pro segundo semestre. Sim. E eu fui na escola e falei para os professores, passei na faculdade, SPM, os professores, verdade? Passou mesmo? Eles ficaram muito impressionados de eu ter conseguido que você tinha passado, porque eu não prestava atenção nas aulas, mas eu retinha muito, assim. Eu não era muito de estudar em casa, mas eu sempre fui muito assim, de estar falando com você e prestando atenção no que está acontecendo ao redor. Então eu estava tendo aula, conversando com um amigo, mexendo, não sei o que, mas eu absorvi aquilo tudo. Mas aí passei para a SPM e entrei para fazer a faculdade. E entrei normal. Nesse período eu já estava fazendo um curso de ator no INDAC, que era um curso bastante bom de teatro aqui, mas tudo não era profissionalizante, era aquele meio pré-profissionalizante. Então eu fazia umas 3 vezes por semana Que tipo de exercício era? Não, seja uma árvore? De voz, tanto é que eu montei o abajur lilás do Plínio Marcos. Caramba! Na montagem final de 6 meses de curso. Sim. E a família foi ver, ali é que a família tomou um susto. Porque todo mundo falou... não é só uma brincadeira, porque era uma peça séria, cabeça, eu era um cafetão e batia nas putas. E você gostava disso também, de ser coisas mais dramáticas, assim? Você se interessava? Era teatro, então pra mim tava tudo dentro. Mas eu ainda assim não era uma coisa que eu via como quero mesmo fazer. Mas era um lugar que eu já me identificava, já tinha um pensamento. Eu sempre fui uma cabeça mais aberta, teatro tem um pouco esse lugar. Mas eu estava ali firme e forte na administração, que surpreendentemente eu estava gostando. Eu estava indo bem em matemática, que era uma coisa raríssima de acontecer. Sim. Então eu estava feliz em administração. Sim. Mas, ao mesmo tempo, narrando os jogos da escola, fazendo imitações nos intervalos. Entendi. Você sempre foi meio palhação da turma? Sempre fui o palhação. Sempre fui o brincalhão, rindo de tudo. Eu fazia imitações nessa época, então eu imitava o Maluf, imitava Monga, a Mulher Gorila. E aí fazia a narração dos jogos de futebol meio como Rock Go. Certo. Então eu já era, a faculdade já me conhecia assim como bicho que é engraçado. Sim. E comecei a imitar os normais, que foi a onda que me levou para esse caminho. Os normais bateu mais em você por alguma razão? Então, acho que porque era muito cotidiano, era um humor muito sem ser rebuscado. Eles dois faziam muito, muito bem. Sim. E eu conseguia reproduzir aquilo. Eu comecei a escrever aquilo ali e eu achei que era muito parecido o que eu estava fazendo. Tanto é que eu mostrava os textos imitando o Rui Avani na faculdade, as pessoas falaram, eu assisti esse episódio, eu lembro. E eu falava, não assistiu, porque eu que escrevi. Eu falei, entendi. Não, mas você não copiou dos nomes? Eu falei, não, eu escrevi da minha cabeça. Mas foi a primeira vez que você começou a escrever mesmo? Porque até agora, pelo que você falou, era mais improviso e imitação. Eu tinha escrito umas crônicas de humor, assim, meio pra mim, não tinha muito o que fazer, que era inspirado um pouco no Veríssimo. Nos normais é que eu comecei a escrever pra mostrar, mas pra mostrar assim, porque meus amigos falavam, faz mais, você é muito engraçado, faz de novo. Entendi. Faz outro. E aí eu voltava na outra semana com um diferente. E eu ia fazendo no intervalo da faculdade, fazia para vários grupinhos, assim. No meio da confusão, tinham 5 pessoas. Eu fazia, aí ia pro povo do lado, fazia o povo do lado. Meu Deus. Ia pro povo do lado, fazia. Ia fazendo assim, 10 grupos fazendo, o pessoal ria muito. Entendi. E ponto. Você fazia que nem você fez no jogo, os dois personagens ali. Como eu fazia muito, eu tinha o texto muito decorado, muito na minha cabeça. Por isso que fazer ali no jogo foi fácil. Porque o texto já estava muito... E olha que eu ainda errei ali no jogo, mas o texto estava muito fácil, estava muito rápido. Eu fazia aquilo todo dia. Todo dia eu fazia imitação dos normais. Então, só para quem não viu a história, o que é? Foi uma excursão da faculdade? A faculdade foi ao Jô assistir, porque tem essas coisas das faculdades. E aí um cara falou para mim, amanhã a gente tá indo no Jô, não quer ir lá? Aí, de repente você leva o seu material, mostra pro Jô e tal. E eu levei. Entendi. Eu levei os textos... impressos, levei uma fita VHS que eu tinha feito de imitação dos normais. Certo. E eu falei, vou entregar pro Jô. E aí, assistindo o programa do Jô, eu falei, cara,
Você não vai ver isso, você não vai jogar isso fora, é óbvio que isso é uma bobagem. E é verdade, não adianta. Essas coisas é muito raro alguém pegar um texto e ler mesmo. E aí eu pedi para ir lá na frente e fazer na hora. Eu rasguei um pedacinho de papel que tinha e aí escrevi uma coisinha e quando deu intervalo eu saí correndo e entreguei pro Jô. Imagina, tendo um programa hoje, a loucura que é se alguém sai da plateia correndo e vem me dar um abraço, voam uns 10 seguranças em cima. As pessoas vêm bravas e tal. E eu entreguei o papel e dei sorte do Jô ler e topar. Peguei o Jô no Bom Dia, o Jô foi lá e começou a gravar. E foi pro ar, né? Foi no ar. Aconteceu uma coisa curiosa que foi... Primeiro que eu não sabia que estava gravando. Porque o Jô recebia aqui, não sei o que, achei que estava... Aí quando a banda começou a tocar, que eu fui lá na frente, eu vi que estava gravando mesmo. Mas eu gravei isso em junho. Aí olha que interessante. Eu gravei isso em junho, aí decidi ir pro Rio, então... tranquei a faculdade, nem tranquei, fui só embora. Aí me matriculei na Cal, na faculdade de cinema no Rio. Foi ir no jogo que te fez decidir mesmo ou você já estava pensando? Não, foi no jogo, foi aquele dia. Eu olhei as pessoas rindo, falei, é isso que eu quero. Eu consigo fazer as pessoas rirem e é isso que eu quero fazer. E aí no mesmo dia eu liguei pra minha tia lá no Rio, falei, tô indo pro Rio ser ator. Ela, como assim? Já falou com a sua mãe? Eu não falei com ninguém, mas eu quero que você me ajude a me matricular em escola. Você estava com quantos anos aí? Eu tava com 18. 18, E aí eu gravei isso em junho, e aí comecei já a formatar toda a minha despedida daqui em junho e julho, e aí em agosto eu fui pro Rio. Eu cheguei numa segunda-feira, que era, inclusive começava a Cal, a aula de teatro, o Jô passou na quinta. Ah, não tinha ido pro ar ainda. Não tinha ido pro ar, eu nem sabia quando, mas foi uma coisa muito... quis o destino. Entendi. Que eu chegasse segunda, passasse na quinta. Então foi quase uma coisa mostrando que... cartão de visita grande. E todo mundo via, ainda mais em 2002, o Jô era muito forte, não tinha YouTube. Então era o YouTube da época, então muita gente viu. Então aconteceu o quê? Eu fui pro Rio na segunda, passou no Jô na quinta, na outra segunda a Globo me ligou para eu ir lá fazer o cadastro. Então foi muito mesmo. Mostrando assim. A própria Globo te ligou por assistir. Porque assistiram, viram no ar, alguém ligou pra lá. E aí eu fui na segunda-feira lá e as pessoas se surpreenderam. Falaram, nossa, é um moleque. A gente tinha ouvido falar de um cara que foi fazer os normais no Jô. Achei que era um cara de 40 anos. Não, você. Aí as pessoas perguntavam, faz aí pra eu ver. Eu fazia, eu mostrava. E eu fiz um cadastro que todo mundo fez, mas fazendo ali pra mulher... que faz o cadastro. É aquele cadastro de talentos. De talentos, para ficar ali. Mas fazendo ali pra mulher ao vivo os normais, passou uma mulher atrás, riu e falou, cara, eu sou a produtora de elenco dos normais. E eu soube disso. Eu tô indo agora pro Projac porque tá tendo uma gravação. Quer ir comigo? Nossa, e eu pensando, caraca, era muito uma coisa atrás da outra. Muito. Aí eu falei, quero. E ela falou, então vem, vamos embora. Eu tinha aula de teatro. Eu falei, não, deixa, eu vou aqui. E aí fui pro Projac com a mulher, seguindo a mulher. Aí... entrei no Projac olhando aquilo tudo, a gente foi andando e aí a gente entrou no estúdio dos normais. E aí aconteceu uma coisa curiosa que foi, ela foi andando, aí ela ia na frente, eu atrás assim dela, e ela, então aqui é o estúdio e tal. Aí ele encontrou um maquiador. Tudo bem, tu sabe quem é esse moleque? Aí o cara falou, sei, é o cara que foi no Jô e fez os normais. Ela, nossa, você assistiu, parabéns, foi muito divertido. Entendi. Aí andou mais um pouquinho, encontrou o cara do figurino, tudo bem, tu sabe quem é esse cara? Sei, é o cara dos normais, que foi no Jô. Todo mundo tinha assistido os normais, claro, porque ficou uma coisa meio, fala, você viu o moleque e tal. E aí cheguei no estúdio, olhando aquela cena, tava lá Luiz Fernando gravando com a Fernanda Torres, eu, caramba, que loucura e tal. E aí ela apresentou pro diretor, Varenga, sabe quem é esse cara? O diretor falou, sei, é o menino que foi dos normais. A Globo distribuiu uma fita aqui pra gente, com essa apresentação, você trouxe os textos, trouxe. Aí o Luiz Fernando veio, e ele falou pra mim, que você... então faz aí pra eu ver. Eita. E aí eu fiz. E é uma das coisas mais curiosas fazer uma pessoa para uma pessoa. Para uma pessoa, sim. Porque, e ali, não é que eu imitava a pessoa, eu não sou imitador, mas eu tava fazendo o texto do jeito que era. E eles viram, gostaram, você trouxe os textos, entreguei para eles, passei o dia lá, achei foda aquilo ali. E aí, nunca mais nada aconteceu. Ninguém me ligou, não deu Parecia nada. Que ia ser no dia seguinte. Parecia que, tipo assim, acabou, minha vida começou. E não aconteceu nada. Nunca mais ninguém me ligou, ninguém mais falou coisíssima nenhuma, ninguém me chamou de cadastro mais nenhum. E aí, mas foi ótimo, porque daí eu fiquei na escola de teatro, fiquei 3 anos e meio na Cal, me formei como ator. Lá eu conheci o Paulo Gustavo e o Marcos Magela, que eram da minha turma. Eu saí da Cal formado em março, em maio eu estreiei com o Paulo Gustavo uma peça que eu escrevi, em Fraturas, e a gente passou um ano em cartaz com uma comédia
um fracasso absoluto, poucas pessoas, claro, 2 moleques que ninguém conhecia, mas que as pessoas foram ver, muita gente fala, fui assistir a peça, e as pessoas gostavam muito, teve crítica ótima, falando novo nome do humor e coisas assim, e aí, passado um ano, Maurício Sherman foi assistir a peça. Essa peça ainda, a primeira. O Infraturas, e me chamou para escrever pro Zorra Total. Ele falou, olha, quero te contratar como roteirista e tal. E aí o Paulo foi fazer Minha Mãe é uma Peça, e eu entrei na Globo como redator. Mas nesse curso que você fez, você estudava roteiro também, escreveu, ou era um curso de atuação mesmo? Não, curso de atuação, totalmente de atuação. Até tinha uma coisinha ou outra de roteiro, mas muito pouquinho. Aqui no Brasil a gente não tem os cursos como lá nos Estados Unidos. Agora até tem, agora a Cal também é faculdade. Certo. Então também criou uma outra importância, o que é muito legal. Mas não tinha curso de roteirista, zero. Eu até pedi, eu lia muito, eu gostava. Ali eu comecei a estudar mesmo. Sim, o que você estudou? Porque até o momento você escrevia roteiro meio, imagino, sem pensar. Você imaginava o que era e escrevia. Durante o curso de teatro, eu comecei a escrever muito. Comecei a escrever muito sketch. Sim. Muita coisa, tudo de humor. Sketch, cena. Eu comecei a escrever sem saber o que era, porque eu nunca tinha visto e feito stand-up na vida. Mas comecei a escrever um stand-up. Era eu falando sobre o dia a dia. Eu não sabia o que era aquilo, não sabia se aquilo era uma peça ou não. Fui descobrir mais tarde que aquilo ali tinha utilidade. Você não tinha nem referência americana? Não tinha. Seinfeld começa a passar aqui, o quê? 2003, 2004? Assim, começa também, a passar muito pra frente. Eu sempre assisti muita série americana, desde Who's the Boss. Sim. 3 é Demais. Eu sempre assisti essas séries, The Nanny, o próprio Mad About e tal. Mas eu nunca pensei com o olhar profissional. E aí na escola de teatro comecei a escrever muito sketch. Eu escrevi os sketches e levava no mesmo dia lá pra eu e o Paulo a gente fazer pras pessoas. Sim. Monty Python já era uma coisa que você via nessa época? Monty Python, A Vida de Brian e o Sentido da Vida o Cálice, Em Busca do Cálice Sagrado, eu já tinha assistido. Então essa referência você já tinha. Sim, total. Mel Brooks, A História do Mundo, eu amava, assistia, era incrível. Então eu tinha essas referências de comédia, eu gostava muito, mas nunca analisando. Sempre achando muito engraçado. Instintivamente reproduzindo ali. E aí na escola de teatro, ainda assim era muito teatro mesmo. Então todas as peças que eu lia eram Shakespeare, eu gostava muito do teatro absurdo, eu gostava Beckett. Então eu ia muito nessas coisas ainda meio densas e profundas. Quando eu fui pra Globo para escrever, que eu comecei a me dar conta dessa coisa da matemática por trás da comédia. Mas foi quando eu comecei a fazer stand-up que eu comecei a estudar o humor. O que vem primeiro, stand-up ou você na Zorra? No Zorra, porque lá que eu conheci o Cláudio Torres Gonzaga, que era o redator final, e o cabeça do Comédia em Pé, que era o primeiro grupo de stand-up do Brasil. Sim. E em 2006... Eu já estava lá trabalhando o ano todo, e ele falou, cara, você é um cara muito engraçado, você conta muita história boa, você não quer fazer stand-up? Eu falei, que é isso? Você só ir lá e contar uma história. Aí eu falei, tá. Ele falou, escreve um texto e me mostra. Aí eu cheguei em casa, peguei o texto que eu tinha escrito. Sim. E mostrei pra ele, falei, era escrito à mão ainda. Eu falei, é isso? Aí ele leu e falou, é exatamente isso. Bota isso no computador, decora esse texto e faz. E aí em 2006, no final do ano, tinha uma apresentação que era ele, o Paulo Carvalho, o Caruso, o Niso Neto, e eu era o convidado. E aí fui lá e fiz, e foi ótimo. Deu certo, foi engraçado. Era teatro? Não, era num barzinho, em Copacabana, só pra amigos, tinha, sei lá, 30 amigos deles, eu nem chamei ninguém. E aí o pessoal riu e gostou e falou, cara, é isso aí, mês que vem tem outra. Escreve um outro texto aí? Eu falei, tá bom, eu escrevo. E aí no mês seguinte fiz. E aí ele falou, olha, consegui um esquema seguinte, em dezembro, toda quarta-feira, num bingo que tem ali no Flamengo. Sim. É de graça. 2004, é isso? Isso foi 2006. 2006. E tem um bingo, vamos fazer, vamos. Tem que escrever um texto diferente por quarta-feira. Eu falei, tá bom. Aí fomos lá, fizemos. E aí já me apresentando para pessoas meio soltas, o amigo do amigo. Sim, começou a ir lá, era de graça e tal. E aí a gente fez 1, 2 sessões e uma produtora falou, que foi a Lina, quero entrar nisso aí, vamos fazer, vamos. E ela conseguiu uma pauta. Ela falou, olha, a partir do ano que vem, eu consigo em janeiro pauta pra gente toda quarta-feira à noite fazer no Teatro Laura Alvim, no Rio. E aí a gente falou, bom, mas agora é sério, agora é no teatro, vamos. E aí começou. E aí eu comecei em 2017, eu comecei a fazer stand-up de verdade. Sim. Mas antes da gente entrar nisso aí, voltar um pouco, eu queria ouvir um pouco da sua experiência no Zorra, a primeira vez que você trabalha profissionalmente com roteiro.
Como é que era o esquema lá? Tinha uma reunião, cada um jogava ideias, ou chegava esquetes pra você, vinha do elenco? Como é que funcionava, mais ou menos? O Zorra foi uma experiência sensacional. Primeiro foi meu primeiro trabalho. Sim. E primeiro salário também. Nunca tinha trabalhado. O seu primeiro trabalho foi esse, hein? E aí eu entro no Zorra com 20 redatores, um mundo de gente, uma coisa super esquemática. Você era o mais novo? Eu era o mais novo, disparado, eu tinha 22 anos. E a experiência de escrever em grupo é muito interessante. Eu aprendi demais no Zorra. Porque você aprende que a sua ideia não é a melhor do mundo, que você pode não estar num bom dia, mas você pode contar com pessoas que estejam. Você pode melhorar uma ideia sua. Você pode melhorar uma ideia do outro. Você tem que lidar com o outro. Você não pode falar, essa ideia é uma merda. Sim, sim. Você tem que falar, muito legal. Mas será que ele faz não sei o que também? Você tem que ligar com a frustração de alguém falar, não, mas eu acho que eu prefiro assim. Sim, sim. E eu sempre fui muito entrão, assim. Eu sempre fui muito de falar, com jeitinho, com respeito, mas eu sempre fui muito de falar... não gostei disso não. Acho isso aqui ruim. E você aceitava a crítica bem também? Aceitava. No começo você fica meio toma um susto. A pessoa fala, não sei se eu acho engraçado. Mas aí você vem e você fala, não, tem razão, é mesmo. E muita gente muito experiente lá e tal. Mas eu sempre fui muito de me meter, porque o meu pensamento tem que ser engraçado. Então quanto mais engraçado, melhor. Não importa se a ideia é sua ou minha. Sim. Tem que estar muito engraçado. Eu lembro de estar na Grande Família, ter acabado de entrar e estar fazendo uma cena com a Marieta Severo, e pensar, puxa, ela podia falar desse jeito que é mais engraçado. E falar pra ela, Marieta, pensei numa coisa aqui. Pensei nessa piada assim. Ela falou, ótimo, vou fazer. Imagina, eu me metendo na Marieta, claro. 12 anos fazendo a Grande Família, vem um moleque e falar pra ela fazer. Mas quando você pega um bom comediante, um cara generoso, um cara bacana que tá afim de fazer rir, aí a pessoa ouve e fala, claro, vou fazer. E ela fez e foi ótimo. Eu lembro de uma situação fazendo com o Lúcio Mauro Pai, no Vai Que Dá Certo 2. Pô, ele tem 80 anos, é um puta de um gênio, mas imagina a carga que ele não carrega nas costas de humor, né? E aí eu tava fazendo uma cena com ele, no ensaio ele fez uma coisa muito engraçada, e aí fazendo na primeira, vamos rodar valendo, ele fez e não repetiu. E eu falei, puta, ele não fez. Aí eu falei, Lúcio, posso falar uma coisa? Ele fala. Eu falei, olha, no ensaio você fez um negócio muito engraçado, esse tipo, repete. Ele olhou pra mim e falou, pode deixar, Fábio. Aí na cena, pá, fez, ficou hilário. E aí terminou a cena, ele olhou pra mim e falou, obrigado. Só, cara, o Lúcio Mauro Pai, vendo um moleque de nem 30 anos falando, faz isso, ele faz. Por quê? Porque é um cara que sabe que é engraçado. Um cara que não tá privilegiando o ego, ele tá privilegiando a piada, que vai ficar melhor e vai ser melhor pra ele, pro filme, pra todo mundo. Então, assim, eu tenho muito essa teoria de que é engraçado. Eu entro, eu olho e falo, olha, essa piada funciona melhor assim. E eu, por estudar muito, por ver muito, e por ter um feeling, um timing, uma coisa qualquer, eu fico muito prestando atenção nisso. Eu falo, essa piada não vai funcionar por causa disso. Claro, erro e acerto, mas eu tenho esse cuidado com a piada. E lá no Zorro eu aprendi muito isso. A cuidar, lapidar, não fazer. E eu comecei porque eram 4 pessoas escrevendo um sketch. Então a mecânica era essa. Então eu tenho que escrever pro Lady Kate. E aí eram 4 pessoas escrevendo. A mesma sketch? A mesma sketch. Então era um no computador e 3 dando ideia. E aí um para escrever pro Leandro Hassum e pro Márcio Melli. O outro para escrever pro Veras e pro Agildo. Então, cada dia era mudado. Assim, o Cláudio Torres ou o Daniel Adjaf, que eram os 2 redatores, falavam, bom, então junta Fábio, Gustavo e Renata, vão escrever esse sketch. Entendi, eles separavam para cada sorteio e tal. E aí eu comecei a assumir o computador. Porque como eu tenho essa coisa meio de prestar atenção, saber ler e ouvir as pessoas, eu comecei a tomar a frente de escrever e ouvir as piadas e colocar e ajeitar e dar meio uma redaçãozinha final minha para aquelas piadas que todo mundo falava. E gostava dessa situação de ouvir as piadas e falar, mas será que não é assim? Será que não é assado? Mas nunca... pelo menos eu nunca percebi, eu nunca senti que as pessoas ficavam incomodadas com isso. As pessoas gostavam, viam um cara interessado, um moleque indo atrás da piada e tal. Então acho que eu comecei a abrir meu caminho, meu espaço por aí. E aí eu conheci o Bruno Mazeu através do Cláudio Torres Gonzaga, que começou a me chamar para escrever outras coisas para Globo, foi quando eu saí do Zorra. Mas nesse meio do caminho teve o stand-up, que foi
o que abriu as portas para mim na comédia. No sentido de apresentar, de fazer stand-up. Porque eu me identifiquei muito com esse gênero, esse estilo. Eu já fazia isso na vida. Sim. Eu já era essa pessoa que contava histórias lá atrás para a família e que agora podia contar essa história para todo mundo ali. E comecei a me apresentar, comecei a escrever texto e comecei a gostar de fazer aquilo, a ficar desinibido. E era curioso porque as pessoas iam assistir o Comédia em Pé, porque já tinham ouvido falar, amigo do amigo, e o Caruso era o famoso do grupo. Ele era ótimo e fazia muito bem stand-up. Ele fazia stand-up antes de todo mundo. Ele tinha um show solo de stand-up antes de todo mundo pensar nisso. E eu comecei a virar a surpresa do Comédia em Pé. As pessoas iam pra ver o Caruso e falavam, pô, mas tem um moleque lourinho lá muito engraçado também, já viu? Eu era muito estabanado, era tudo muito cru ali, muito bruto. Então eu fazia, caía no chão, eu batia com o microfone na cabeça, eu engolia o microfone, eu gritava, eu fazia, e as pessoas tomavam muito susto com aquilo. Que porra é essa? Atirando pra tanto caminho. Então eu comecei a ganhar. Ninguém tinha expectativa nenhuma comigo. Ia pra ver o Caruso, que fazia muito bem, era muito engraçado. E ainda falava, pô, e aquele moleque, hein? Caraca, aquele moleque. E aquilo foi crescendo. Eu fui fazendo, e gritando, e fazendo, e caindo no chão. Eu fazia humor muito físico, até que chegou uma hora que eu já tava... Um moleque, era uma... Ih, olha que loucura. As pessoas começaram a voltar pra ver aquilo ali. E eu comecei a gostar de fazer e começou a ter um intercâmbio com o stand-up de São Paulo. E aí, aqui em São Paulo, era o Danilo Gentili, a Calabresa, o Rafinha Bastos, Oscar Filho, Fábio Rabin, Márcio Ribeiro, Bruno Mota, Diogo Portugal. E a gente começou, o Rio começou a se encontrar com São Paulo. E a gente começou a fazer o intercâmbio. Porque o pessoal de São Paulo não gostava desse intercâmbio. A gente do Comédia em Pé começou a levar o pessoal pra lá, atrás, vir pra cá. E aí a gente começou a se conhecer e virar uma turma. E era uma turma da putaria, era uma turma que ficava bebendo à noite, era uma turma que aprontava, era uma turma que se divertia muito fazendo stand-up na noite. E aí não tinha, ninguém sabia o que era stand-up. A gente tinha todo começo de show falar stand-up é um tipo de humor, não é personagem, não tem cenário, não tem figurinha. Tinha e aí explicar. Porque o público não entendia direito. Mas não é piada que ele conta, não é um português falando. E começou a cair no gosto porque a gente deu a sorte da internet também começar a explodir nesse momento. E o stand-up é o único estilo de teatro que filmado não fica um lixo. Porque teatro, por definição, não é filmado. Se é filmado, já não é mais teatro. Mas o stand-up, como é o cara parado, com o microfone na mão, olhando pra câmera, contando piada, funciona muito. E aí a juventude começou a assistir, começou a divulgar, começou a mostrar pra todo mundo. Você era ligado em internet, em ter seu canal, em começar a subir seus vídeos? Não, nunca fui ter meu canal. Mas comecei a ver internet, comecei a ver YouTube, né? Comecei a ver os comediantes de outros países fazendo. E aí tinha uma coisa muito nesse começo de o meu texto, esse é o meu texto, eu que faço, esse texto é meu. Não, já vi fulano fazer o texto não sei aonde. Tinha muito isso. E eu sempre criei meus próprios textos, nunca... E tinha muita gente que imitava também nessa época. Muita gente copiava, muita gente pegava o mesmo texto. E começou a ter essa discussão, que era uma discussão nova pro humor. Que é o texto é meu, a piada é minha. Porque piada de português, da Loura... Não é de ninguém, né? Quem inventou a piada do Joãozinho? Ninguém sabe. Mas a piada do metrô de São Paulo e do Rio fui eu que inventei. Eu que fiz. Então começou a ter esse esquema de a piada é minha, só eu posso fazer. De autoria, né? De autoria. Que é uma coisa que os antigos stand-up, a Jô Soares, Anselmo, o Chico, eles contavam muita piada, muito caos, tinha muita história deles também, mas não tinha muito essa preocupação, era uma piada, era engraçado. O Agildo contava brilhantemente mesmo piada. O Zorra eram mais formatos, né? Você tinha formatos de sketch, não era tão autoral nesse sentido. E muita né? piada que a gente já sabia, era na feira, então eu tinha que falar, não vou segurar esse pepino, esse abacaxi fica com você. Então tinha muito isso, muita piada copiada de Gordo e Magro, Groucho Marx. Então assistia DVD, Lucille Ball, e fazia aqui a mesma coisa. Então não tinha muito a coisa autoral mesmo. Mas com o stand-up isso passou a ter, e eu passei a estudar o humor. E aí passei a ler livros e me interessar, e assistir muita gente de humor, ouvir e trocar também experiências. Então, mas nesse tempo todo você continuou como roteirista na Globo? Continuei como roteirista. E aí eu continuava escrevendo Zorra, aí saí do Zorra para escrever o Junto e Misturado, programa do Bruno Mazeu, que eu comecei Exagerados no Fantástico, que era um quadro meio de esquetes que eu fazia como ator também. O Bruno abriu esse espaço. E aí eu já estava querendo muito fazer, e depois a gente foi fazer o Junto e Misturado, e aí eu saí do Zorra para fazer isso.
e fazia o esquenta também da Regina Casé, eu escrevia pra Regina, comecei a fazer também como ator, porque eu improvisava muito e fazia piada e tal, então eu virei, na verdade no esquenta eu era a cota. Sim. Porque eu era o menino branco louro, o único que tinha ali, entendeu? Sim. E era muito bacana, que eu brincava com todo mundo. Me popularizou muito o esquenta. Sim, sim. Porque daí as pessoas me tirou. Eu tenho essa carinha de menino rico criado por vó. E que no esquenta pensou, tá, mas ele é da galera. Ele é... Mas você escrevia o roteiro mesmo, você escrevia as cabeças dela, da Regina Casé? Escrevi as piadas do programa. Fiquei lá 3 temporadas fazendo o esquenta. Até que eu saí pra ficar ali na Globo e sair pra ficar no Porta dos Fundos. Porque daí a gente já tem ali em 2012 a estreia do Porta dos Fundos. Quando começa o Porta dos Fundos, veio do... Porque você tava com um espaço pra escrever, mas você... O que aconteceu? Você queria escrever outro tipo de formato? O Junto Misturado foi cancelado. A gente gravou uma temporada que foi ao ar, foi o máximo, mas a Globo escondeu a gente depois do Globo Repórter, não anunciava. Sim, aí, no ano seguinte, a gente gravou a segunda temporada, metade dela e cancelaram. Não vai ter mais programa, ninguém entende isso, é um humor de nicho. E é o embrião do Porta dos Fundos. Era eu e o Gregório fazendo e eu e o Ian escrevendo. E aí... Ficamos ali fazendo aquilo, nos frustramos muito, porque era um tipo de humor que a gente queria fazer, que brincava com de religião, com o Império Romano, com as coisas atuais. Era um elenco muito legal, Fabiola Nascimento, Débora Lan, tinha muita gente boa, Renato Castro Barbosa, o Bruno. E aí, o Marcelo Médici entrou na segunda temporada, a Heloísa PRC também, mas não foi, e aí a gente ficou muito frustrado. Sim. E aí o Ian e o Antônio Tabet e o João Vicente queriam fazer uma coisa, eles se conheciam, eu não conhecia o João, não conhecia o Kibe. Vamos fazer uma coisa de humor, sketch, não sei o quê. E aí me chamaram e falei, vamos. E aí comecei a escrever umas coisas muito na linha do Junto Misturado, mas muito frustrado. Sim. Por não estar fazendo aquilo ali. E o único lugar que a gente tinha era na internet. A gente até ofereceu pra Fox, eles não toparam. E ofereceu isso antes de pôr no YouTube. A gente pôr no YouTube. E aí quando a gente bota em agosto no YouTube, eu ainda estava na Globo. Eu estava ali, foi em 2012 para mim, na verdade foi o segundo semestre, foi quando tudo mudou. Porque começa o Porta dos Fundos, eu faço o Meu Passado Me Condena no Multishow, eu entro para a Grande Família na Globo e faço o meu primeiro filme. Então, muita coisa acontece. Então, quando o ano vira 2013... O primeiro filme é aquele... Totalmente Inocentes. Totalmente Inocentes, que é um filme para infanto-juvenil, assim, e que é um filme para adulto é bobalhão. Mas para adolescente... Mas não tinha esse Podia Ser Pior também, que você tinha feito? Mas esse é um filme que eu fiz com o Ian, que nem foi ao ar. Ian nem bota entendi. coisas. Gravei com a Tata Werneck. Tá no seu IMDb, por isso que eu falei. Eu fiz o Teste de Elenco, que era um filme pra internet que o Ian fez com a Tata Werneck, que era muito legal. Tem na internet, tem no YouTube. Mas também isso totalmente sem nenhuma expectativa. Você foi figurante no Chico Xavier? Foi figurante no Chico Xavier, me cortaram, inclusive. Mas quando vira 2013, o Porta dos Fundos está completamente estourado. As pessoas me conhecem agora. Eu estou definitivo na Grande Família. Eu lanço outro filme. Aí a coisa aconteceu. 2013 foi o ano que tudo virou para mim. Que muita coisa veio, as pessoas passaram a me conhecer e eu virei uma novidade do humor. Olha o Fábio, olha o Fábio, olha o Fábio. E aí eu comecei a tomar as rédeas, porque daí eu fiz filme, foi um sucesso, começou a dar bilheteria. Mas aí você já mexia no roteiro desses filmes? Você tinha alguma participação? Ainda não, dava pitaco, mas ainda não. Porque eu comecei a fazer muito evento, fazia muito stand-up, tinha o meu show, comecei a fazer meu solo, comecei a viajar pelo país. Então, assim, eu comecei realmente a ganhar dinheiro ali, a trabalhar, a fazer. E aí, termina 2013, a Grande Família, quer renovar, ano que vem, o último ano, eu falei, não quero. Porque eu quero fazer as minhas coisas, quero dedicar para o Porta. Já achei que já tinha cumprido a minha função na Grande Família. Apesar de ser o último ano muito bonito e tal, eu tinha ficado 1 ano e meio e já tinha sido bom. E aí eu saio da Globo, que todo mundo me acha um louco de pedra. Como é que você vai sair da Globo? Fica aqui, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Eu falei, não, mas eu quero fazer o Porta, quero investir no Porta. Não, como assim? É internet e tal. Mas não saí brigado. A Globo é um lugar excelente, onde eu aprendi muita coisa e fiz muitos amigos e muita gente boa tá lá. Então eu só falei, obrigado, quando der eu peço para voltar.
E aí fui fazer o Porta dos Fundos, fui fazer mais filme, fui ver minha peça, eu estava em cartaz, e a peça era um sucesso, lotando, e aí faço a peça do Meu Passado Me Condena também. Então eu tomei esse caminho solo mesmo, podendo dizer não para as coisas. Sim. E aí faço, o ano vai vindo, vai crescendo, e aí eu vou fazendo mais coisas, e o Porta dos Fundos maior, e tomando outros rumos, e aí a gente faz série no Porta dos Fundos, e aí 2015... vem o convite para eu fazer um programa na TV, no SBT, aí eu fui lá, acertei tudo, e aí eles disseram não, porque não tinham dinheiro para fazer, e aí, nesse mesmo ano a Record me chama pra fazer um talk show, eu falo, obrigado, não quero, não acho que não é o momento, tá o Rafinha fazendo, tá o Danilo fazendo, tá, tem o Jô, o Jacaré Bandeira. Seu programa do SBT não era talk show? Não era. Era meio, eles queriam que eu fizesse o Fala Garoto, o programa livre. Sim. E aí eu não queria fazer o programa livre, queria fazer uma outra coisa e tal. Eles tinham topado, mas falaram que não tinham dinheiro para construir uma coisa nova. E na Record me chamam para fazer talk show, eu digo não de novo. Vira o ano, aí isso no comecinho do ano. No final do ano, a Record de novo fala, vamos fazer um talk show. E aí eu falo, quer saber? Acho que agora é a hora. Vou fazer... Na Globo eu não vou ter oportunidade porque eles já tem lá uma fila de comediante. O Porta dos Fundos virou meio amigas e rivais da Globo, então eu vou pra Record. Pelo menos na Record não tem a desculpa de que a Globo não me chama porque tem Porta dos Fundos. Agora vai me chamar mesmo porque é da Record. E aí eu viro o ano, me apresento em 2016 lá na Record para ter um talk show. E aí começa o programa do Porchat. Eu fazendo essa maluquice que é ter um talk show diário na TV aberta. Mas eu queria falar, a gente combinou, você separou um roteiro para colocar de download do Porta dos Fundos, você lembra, para colocar no post. Queria que você comentasse um pouco, talvez, desse roteiro, por que você escreveu, e um pouco do como é que é o processo para pelo menos, ou como era no começo, de escrever os roteiros das esquetes, assim. Vocês tinham um formato, fecharam num formato, foram descobrindo o que funcionava melhor? Como é que funciona no Porta dos Fundos? Os primeiros textos, cada um ficou meio encarregado de escrever uns 3 textos e levar para uma reunião pra gente ler. Entendi. E chamamos os amigos. Clarice, o Gregório, o Veras, a Júlia, a Letícia, o Marquinhos. Não tinha porta ainda. E a gente percebeu que, apesar de ser muito diferente um sketch do outro, a gente falava muito do mesmo jeito, de uma maneira informal, um tipo de humor escroto, para ser interpretado de forma muito natural. E a gente viu que a gente tinha uma unidade, apesar dos temas e do jeito de escrita ser muito diferente. Então a gente começou a escrever e esse funcionou porque a gente estava numa mesma onda, que era falar das coisas que estão acontecendo à nossa volta e o tipo de humor que não tinha na TV, que não deixavam, que não podia falar nome próprio, não podia falar nome de marca, não podia falar palavrão, não podia falar de vários assuntos, não podia falar de religião, de coisas pesadas. E a gente falava de tudo isso. A gente escreve e até hoje é o mesmo processo. Cada um vai pra casa, escreve 3 roteiros e leva na reunião de texto, sem ninguém ver. Sempre 3. Sempre 3. E eram 2, agora são 3. E aí a gente leva os roteiros, todo mundo manda pra mim, eu abro o meu computador e eu e o Gregório a gente lê os roteiros em voz alta, fazendo ali pela primeira vez, vendo. E aí a gente na hora decide aprovado, reprovado ou mexe, ajeita. Poxa, tá muito bom, mas tá curto, aumenta que tá muito divertido. Ou... me dá que eu mexo aqui, eu ajeito porque eu tenho piada boa pra colocar. Ou joga fora, tá um lixo. Não, muito ruim. Não, essa piada já vi em algum lugar. Isso é sempre o mesmo dia da semana? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira é reunião de texto. É o dia que a gente consegue se encontrar. E aí a gente aprova, sei lá, tem uns 15 roteiros, a gente aprova 5, joga fora uns 8 e uns 2 a gente mexe. Tem dia que não aprova nenhum, já teve 15 roteiros, joga tudo fora. Não tem nem assim, volta. Ruim. E tem dia que aprova 12. Sucesso. Então vai variando. Sim. A gente começou a escrever e a gente se preparou para fazer o Porta. Não foi uma coisa que de repente a gente lançou. Sim. A gente, 6 meses antes, começou a escrever roteiro,
começou a filmar, começou a pensar que dia da semana lança, como é que lança, o que é melhor para fazer. Vocês têm uma frente de quantos roteiros, mais ou menos? Hoje a gente tem 100 roteiros já escritos e aprovados e 40 sketches já filmados. Caramba! Então já pra tem... entrar, se morrer todo mundo, ainda tem várias semanas. Ainda tem o ano. Ainda dá pra fazer o ano. Entendi. E tem que ter, porque a gente lança 3 sketches por semana e tem um processo todo de produção. E a gente, é diferente no nosso caso, a gente não é youtuber. A gente não pode ligar o celular e fazer um videozinho, entendeu? A gente tem uma produção, edita, sonoriza, ajeita a cor. Isso desde o começo também, o começo. É uma diferença. Total. Não se produzia tão bem assim, né? Pra internet. O Porta fez uma coisa que ninguém fazia, que era fazer bem feito pra internet, com qualidade de TV. Muita gente fala, mas não é internet, é Porta dos Fundos. E a gente se orgulha muito de poder mostrar uma coisa que poderia mostrar na TV. Sim. E a gente mostra, passou na Fox, os sketches, passa hoje na MTV. Então a gente faz um conteúdo que poderia tranquilamente passar na televisão. E esse roteiro que a gente vai ter para download, qual que é? Porque... Na verdade, assim, são 850 roteiros do Porta hoje. Eu acho que podia ser legal mostrar um roteiro que foi aprovado e um que não foi aprovado. Sim, isso é bom. Para as pessoas entenderem qual é a onda. Os 10 Mandamentos são uma ideia que o Ian tinha tido de Moisés... ter os 10 mandamentos ali, as pessoas questionarem, que eu escrevi. Escrevi e é um roteiro que eu gosto muito, e assistindo hoje o sketch eu me divirto demais. A gente botou muito caco ali, então vai ser bom que vocês vão poder ver o roteiro e ver o caco que a gente colocou, mas já tinha tudo pensadinho, assim. O roteiro ele é muito trabalhado e isso eu dou muito valor ao roteiro. Lá no Porta a gente dá muito, porque tudo começa no roteiro. Todas as palavras que estão ali foram escolhidas porque elas são as mais engraçadas. Aquele jeito, às vezes a gente muda um jeito de falar, porque ele pode dar um outro entendimento para a piada. Então quando eu vou gravar um roteiro que é meu, ou até dos outros, porque eu estou sempre nas reuniões, que eu defendo muito o texto. Alguém quer mudar, eu falo, não pode mudar, porque isso faz um sentido por aqui. Ou se é para mudar, eu tô ali e falo, não, então vamos mudar assim, vamos mexer desse jeito. Você acha que esse respeito ao roteiro é uma coisa que não era tão comum na TV também? Tipo... Acho que era assim. Eu via na Grande Família as pessoas faziam o roteiro bem direito, no Junto e Misturado. É porque o ator é uma raça, né? A gente improvisa, a gente vai atrás da piada. Se a pessoa tá rindo, não importa se a piada é boa ou ruim, a gente quer fazer graça. Então o Fábio roteirista é mais chato que o Fábio ator. Eu ali na hora faço várias coisas, improviso mesmo. Mas eu como roteirista fico de olho em todo mundo. Então no Junto e Misturado, por exemplo, eu escrevia. Eu tava por trás, eu sabia todas as piadas. Então quando alguém ia fazer uma piada, eu falo, não pode fazer isso. Porque senão vai perder vai atrapalhar na frente, né? Então eu fico ainda muito atento. No próprio programa do Pochá, fala, essa piada não pode ser armada desse jeito, tem que ser de outra forma. E o roteiro do Porta dos Fundos que não foi aprovado? O roteiro que não foi aprovado é do Sansão e da Lila, que eu escrevi. Da Lila era uma bicha cabeleireira que corta o cabelo de Sansão, e que ninguém não gostou, não acharam muita graça, mas eu reescrevi e fiz Sansão chegando na guerra, com o cabelo todo escroto, porque da Lila, a mulher dele, cortou porque estava se usando muito, e ele ficou, na verdade, ele ficou fraco porque ele ficou ridicularizado pelos amigos. Sansão chega no campo de batalha onde seu exército o espera. Está com o cabelo loiro e um corte estilo He-Man. Sansão: estão todos prontos? Paulo: que merda é essa, Sansão? Sansão: eu sei, desculpa o atraso. Paulo: o atraso que se foda, que merda é essa no seu cabelo, porra? Sansão: a Dalila que cortou, não gostou? Paulo: por que ela fez isso? Sansão: ela disse que eu precisava dar uma mudada. Paulo: era melhor ter cortado uma perna então. Sansão: ela disse que tá se usando muito. Paulo: no carnaval? Sansão: tá tão ruim assim? Paulo: cara, ruim seria se ela tivesse chupado o meu pau na frente da sua família no Natal. Isso aí é um acidente de charrete envolvendo 3 mulas e um rabino ortodoxo. Homero: chega. Gente, que horas que... Vê o cabelo de Sansão: que isso? Trote de faculdade? Sansão: minha gente, é só um cabelo. Dalila fez uma balaiagem e hidratou as pontas. Daqui a pouco cresce. Vamos pra batalha logo. Paulo: você vai assim? Sansão: ué, eu iria como?
Paulo. Não rola! Fica aqui e vai guiando a gente no grito. Sansão, eu vou liderar vocês. Homero. Será? Sansão, vocês não querem que eu lute essa batalha porque meu cabelo tá escroto? Paulo. Se ele estivesse escroto, não teria problema nenhum. Mas é que isso pro escroto tem 1 quilômetro de estrada de terra em dia de chuva. Sansão. Cara, vocês são muito chatos. Eu raspo essa merda então. Pega uma faca. João chega com o cabelo azul. Homero. Que é isso? João. Ganhei 1 milhão de seguidores. Os créditos. Aquiles está ao lado de sua mulher. Mulher. Tá muito tenso você, meu amor. Faz uma massagem nas costas. Você precisa dar uma relaxada. Deita aqui que eu vou fazer uma massagem no seu pé. Às vezes não tem muita explicação. Às vezes não é bom ou não é bom. Tá sem graça. Às vezes um implica. Às vezes alguém fala, não sei, não achei muita graça. É uma coisa, todo mundo tem que concordar. Se tem um que implica... São 5 votos ali, né? Quer dizer, agora o Ian não tem ido muito nas reuniões de texto, então sou eu, o Kibe, o Greg e o João. A gente aprova sempre por maioria. Mas não, a maioria não... Assim, quando era 3-2, a gente não aprovava. Entendi. Mesmo sendo maioria. Era 4-1. Porque às vezes um não gosta porque não gosta de futebol, não gosta desse não sei o quê. Mas quando era 3-2, a gente fala, tem alguma coisa no texto que não tá legal. Vamos reescrever. Eu quero falar um pouquinho só... Onde vem seu interesse por tema bíblico assim também, Fraga? Eu adoro religião. Eu acho muito interessante, eu acho tão curioso. Você já foi religioso? Agora? Nunca fui religioso. Meus pais não são. Eu acho muito interessante uma pessoa acreditar numa coisa que não existe. A pessoa falar, não, eu acredito em Deus e Ele que curou minha filha. Eu acho isso tão... peculiar que me interessa. Sim. Eu agora não dá mais, porque eu sou conhecido, mas eu andava pela rua e estava tendo um culto, eu entrava para assistir, entrava numa missa para ver, já fui em terreiro. Eu acho muito... Isso mesmo antes do Porta dos Fundos? Antes do Porta, sempre me interessei. Eu sempre fui ateu, mas agora mais militante, mas eu sempre... estudei muito, assim. Fiquei... O próprio Monty Python tem lá, A Vida de Brian, que é das melhores coisas que já foram feitas na comédia. Tem que ter uma cultura da religião muito interessante. Eu acho que tinha que se ensinar religião nas escolas. Não é a religião católica, evangélica. Tinha que ensinar a história das religiões. Afinal de contas, o mundo é regido por isso. A gente está no ano de 2018, depois de Cristo. Claro. Afinal de contas, só pra, né? ateu ou não, eu estou vivendo no mundo depois de Cristo. Exatamente. Mas eu sempre me interessei muito e sempre achei muito divertido poder brincar com a instituição tão forte como é a religião. Então eu sempre gostei muito de fazer. No Porta, acho que 90% dos textos de religião eu escrevi. E agora um pouquinho só para falar do seu filme que você escreveu agora. Com a Dani Calabresa? Que você... Chama Mude de Vida, Pergunte-me Como. Eu escrevi junto com a Cláudia Jovan. É uma história minha, é uma comédia romântica. A ideia de um cara que resolve largar tudo e ter uma outra vida. Pra você é fácil escrever um longa, assim, sentar e escrever um roteiro de longa? Fácil não é porque eu não tenho técnica. Mas a Cláudia Jovan tem. Eu não sei que horas tem que dar a virada, que momento que o personagem principal tem que cair a ficha dele e tal. Ela cuidou mais dessa parte. Ela ficava mais atenta a esse lugar. Mas todo mundo escreveu tudo ali. As piadas ela também escreveu. Mas pra mim... funciona muito quando eu tenho uma ideia. Tenho a ideia na cabeça. Um cara que tem uma vida merda, e aí ele no aeroporto, ele é demitido, e aí no aeroporto ele tá saindo, tem um cara com uma placa com um nome no desembarque, ele fala, eu sou esse cara. E assume a vida de um cara. Você tinha esse ponto de partida. Plot. E aí ele se apaixona e lá ele descobre que ele vai ser um palestrante motivacional, que tem que animar todo mundo. Eu tinha isso. E achava que isso dava um filme. E deu. Mas a Claudinha veio pra mas vamos organizar isso. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Quem ele vai encontrar? Quem são esses personagens e tal. Como é que termina também, né? Terminar um filme é difícil. É mais difícil terminar. E é uma comédia romântica, então você vai deixar eles juntos? Não vai ser aquela mesma história bobinha, que eles vão lá e, então tá bom, eu te perdoo. Como é que vai ser isso? Mas eu gosto muito de escrever, eu fico muito atento a piada. Então a gente fez um processo muito de
falar. Não vai que dá certo, eu fiz muito isso também com o Maurício Farias. A gente falava do texto, falava, aí começava a escaletar, começava a pensar na cena, aí depois que escaletava, passava o olho naquilo, tá certo? Aí começa a abrir cena. Eu gosto muito de abrir cena. Sim. De fazer diálogo. Sei. Eu acho que eu tenho um ouvido bom. ouvido bom para diálogo, ser meio de verdade, não ser falso e tal. Aí primeiro tratamentão, que é aquele só pra estar de pé, já começo a trabalhar no segundo tratamento, mas eu gosto muito de fazer o seguinte, que é escrever e deixar um mês parado. Ah, sim. Aí eu releio daqui um mês e eu consigo ter um distanciamento das minhas coisas. Eu consigo ver o que é engraçado mesmo, o que tá falso, o que tá bobo, o que tá errado. E aí pego em cima desse primeiro tratamento distanciado e reescrevo. Aí sim, esse segundo tratamento é que eu mostro pra alguém. Ah, entendi. Eu ouço muito, também gosto de ouvir o que as pessoas acham, os atores, o diretor, todo mundo fala coisas, mexo, ajeito em coisas que eu acho que fazem sentido. Aí fazemos uma leitura, mexe de novo, ajeita, aí passei com o diretor um pente fino, porque daí tem umas coisas que são meio incongruentes, como é que ele fala isso aqui se ele faz isso aqui depois, até, essa piada aqui eu não tô acreditando nisso, vamos mexer nisso, acertar tudo. Nesse filme eu tô 98% das cenas, então também eu ficava atento no roteiro durante o filme. Sim. No Entre Abelhas, no Contrato Vitalício e nesse filme Mudie de Vida, Pergunte-me Como, eu tava o tempo todo em cena. Então isso é muito bom, porque se alguém quer mudar alguma coisa, eu falo, opa, não pode mudar. Não pode mudar por causa disso. Às vezes o diretor esquece. Fala, vamos essa cena fazer aqui? Não pode ser aqui. Entendi, não pode ser que a próxima cena a gente vai dar. É verdade, tem isso mesmo. E nem sempre é uma experiência que dá pra ter, né? O roteiro não dá pra ter. Tem filme que eu não tô o tempo todo. Série que eu escrevo que eu não tô o tempo todo, me dá agonia, me dá aflição. Como roteirista, me dá aflição. Porque todo mundo vai mudando o seu texto. Eu aprendi isso no Zorra. Você escreve um texto. Aí o redator final muda seu texto. Aí vai pra direção que mexe no texto. Aí o figurino faz o figurino da cabeça dele. O cenário faz o cenário da cabeça dele. E aí os atores improvisam, cortam coisa e botam caco da cabeça dele. O editor pega aquilo, edita e bota do jeito dele. Quando vai ao ar, o que tá do seu texto é tipo, oi, tudo bem? E o resto é improviso, minha gente. Então tem que ter um desapego mesmo. O Woody Allen falou que começou a dirigir porque ele queria que alguém fizesse o texto dele do jeito que ele escreveu. Sim. E eu tenho um pouco isso, assim, eu gosto daquele texto que tá ali, ele foi muito estudado, muito pensado, aquelas piadas, claro que eu tô aberto. Se no meio de uma gravação uma atriz fala, pensei em colocar esse caco aqui, eu olho e falo, tá, ó, vai fundo. Você nunca pensou em dirigir? Eu já dirigi teatro e gostei muito. A coisa que eu mais gostei de fazer foi dirigir. Mas eu não entendo de técnica, assim, de câmera 45, bota 60 aqui, bota 45, o plano aberto, faz um storyboard. Entendi. Eu não tenho essa tanto paciência. Da linguagem mais técnica. Mas eu tenho um approach de direção de comédia. Fala desse jeito, não fala assim. Fala a piada com essa entonação, fala desse tipo. Isso que você fez, repete, mas repete agora sem dar essa pausa. Eu tenho esse tipo de coisa que eu falo, como eu tenho muita abertura com os meus amigos e ouço muito isso também, então não tenho vergonha nenhuma de falar. No filme eu falo pra Calabresa, falo pra Miá, no meu passado eu falava, faz assim, mas também eu via muito a Miá falar, por que você não faz desse jeito que é mais engraçado? E aí eu fazia pra testar. Às vezes falava, não acho, mas vou fazer pra ver se funciona. E vamos fazer e ver o que acontece. Aqui no próprio programa do Porchat, você escreveu pra cá, você sabe. Às vezes eu falava, não acho que isso vai dar certo. Mas tá todo mundo acreditando nisso, vamos fazer e ver se dá certo. Às vezes dava, às vezes não dava. Tem sempre um imponderável também, né? Exato. Tem uma coisa que... Eu acho que a gente... É isso que eu tento me policiar também. De não achar que eu sou o dono da verdade da comédia. Apesar de entender de comédia e fazer a comédia, tem coisas que eu não compreendo, eu não entendo, eu não acho graça, mas que é engraçado. Então, é isso. Tá todo mundo achando que vai funcionar, vamos ver, ué. Funciona, de repente eu aprendo uma coisa nova. Certo. E aí, só pra encerrar um pouco, explica um pouco o que aconteceu que o Porta dos Fundos foi pra Viacom, agora vocês vão começar a produzir séries, o que muda agora? A Viacom comprou metade do Porta dos Fundos, então eles agora são sócios majoritários, mas toda a coisa criativa continua na nossa mão. O que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer. Claro, a gente tem um chefe. Provavelmente se quiser fazer um texto sacaneando judeus no campo de concentração, o que acho que jamais faria na minha vida, acho que a Viacom falaria, opa, peraí, calma, vamos pensar um pouco a respeito disso. Mas é uma preocupação nossa, porque às vezes eu posso querer fazer uma série sobre Jesus e eles falarem. Então ficou tudo na nossa mão do criativo.
A gente decide os sketches, a gente decide as séries. O que acontece? Entra um dinheiro, ou seja, a gente consegue ampliar o Porta dos Fundos, contratar mais gente, crescer, e a gente vai começar a viajar pelo mundo. Então a gente vai lançar sketches em espanhol, em inglês, dubladas, legendadas, dependendo do lugar. Vai refazer os sketches com atores de língua inglesa, atores de língua espanhola. Além de pegar tudo que a gente faz agora, as séries que a gente já pensa em vendê-las para o mundo. Sim. Então a gente está fazendo aqui, vai lançar no Brasil, mas a gente já está pensando em lançar isso na Inglaterra, nos Estados Unidos. Com a estrutura da Viacom. Com a estrutura da Viacom. Aprendendo muito. Eles trazendo gente para cá para administrar a nossa bagunça. A gente indo para lá, encontrando com gente do mundo todo. Tô indo pro LA Screamings na semana que vem para mostrar o Porta dos Fundos pro mundo e ouvir as pessoas, quem tem interesse. Porque é isso, a televisão na Polônia fala... Gostei muito, quero trazer pra cá. Pô, jamais ia imaginar que a TV é na Polônia. Claro. E aí você pensa o quê? Mas dubla, legenda, faz o quê? Então, refaz. A gente não sabe, então é isso que a gente tá começando a pensar e entrando um dinheiro pra gente poder fazer série. O Ian já fez a dele agora, Borges. Eu tô escrevendo uma chamada Homens. Já estamos com vários projetos de outras séries, não só pra Comedy Central, mas pra outras televisões e pra internet também. Então tá abrindo muito o mercado e a gente também tá com esse pensamento. Além de fazer séries para a própria internet pro Porta dos Fundos, né? E última coisa que eu sempre peço para todo mundo é indicar um livro que você leu e gostou e que te fez repensar, talvez. Um livro que você volta para ele quando você está escrevendo. Eu gosto muito da Revolução dos Bichos. Eu acho um livro brilhante. E é um livro que o pessoal de esquerda diz que é de direita, o pessoal de direita diz que é de esquerda. Eu adoro isso. Você gosta de estar também, né? Adoro esse, exatamente, adoro esse lugar. Sim. E acho um livro que mostra muito a precariedade do ser humano e mostra muito como a gente é mesquinho, como a gente é pequeno, tacanho e como o mundo não tem muita solução. Voltando ao tema do pessimismo, fechando. Voltando à melancolia, a Revolução dos Bichos. Entendi, muito bem, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado aí, boa sorte nas suas próximas, nem precisa de sorte. Mas sempre precisa de sorte. Precisa de sorte? Então tá bom, boa sorte para suas próximas. Valeu, obrigado. Valeu, Gustavo. E foi isso. Fábio Porchat. Não queria que acabasse, mas acabou. Acabou. Grande Porchat. Muito obrigado pela entrevista. Uma honra trabalhar com o Porchat. O Porchat é um cara gente fina, cara. Grande abraço. Muito legal trabalhar com ele. Foi uma experiência ótima. Cara, entende de roteiro, respeita roteiro, sabe a importância do roteiro para o humor. Quem não liga, quem não dá importância devida ao roteiro no humor ainda não vai longe. Vai tá mal. Então ele é um cara que sabe fazer isso muito bem, escreve muito bem, gosta de escrever, é um cara bom de colaborar. Eu tô puxando o saco, já deu entrevista, cara, né? Ele é seu chefe, né? Então é meu chefe ainda, é verdade. Eu posso. Então um abraço nosso aqui, abraço do Embu, seu ex-colega também. Então é isso, gente. Esses 7 episódios. Quem não ouviu todos pode voltar e ouvir. Fizemos 7 episódios muito bacanas. Você pode baixá-los, escutá-los e de trás pra frente, de frente pra trás, fazer mixagem, fique à vontade, divulgue. Lembrando que o site do roleiropodcast.com.br tem mais coisa. Tem todo mundo que deu entrevista indicou livros, muito legal. Então tem uma página de leituras indicadas de livro. Tem uma página onde você pode ver todos os roteiros que já foram colocados para download aqui. Então tem vários roteiros originais que os autores deram, os nossos entrevistados cederam pra gente. Tem roteiros traduzidos pela gente, tem roteiros originais, pilotos de programas que a gente comenta aqui. Então tem muita coisa legal para você ver lá no site. E também assine pelos seus celulares para você ter acesso a esse programa e ficar sabendo. Você vai ser o primeiro a saber quando a gente voltar. Exato. Quem sabe a gente não manda umas coisas. Se a gente for mandar alguma coisa, a gente vai mandar só no. A gente vai gravar e mandar só pra quem assina. A gente só vai, quando a gente voltar no site, a gente vai voltar, todo mundo vai ficar sabendo. Se a gente ficar louco e quiser gravar uma coisa assim, exclusiva, tipo, por acaso encontrar com algum autor na rua, nessas coisas, exatamente. Nessas TVs da vida, a gente vai. Só quem vai receber? Só quem assina. Só quem assina. Números da Mega Sena. Só quem assina. 10 minutos da gente arrotando o alfabeto. Só quem assina. Só quem assina. Então, se você. Eu sugeriria você pegar seu smartphone e aprender, entrar lá na página Como Assinar, na página do roleiropodcast.com.br/assine, tem a explicação muito de como você assina no iPhone, como você assina no Android,
Não tem um Windows Phone porque também, sei lá, é difícil. Mas se você tem um Windows Phone, você é uma pessoa esperta que sabe como assinar um podcast, né? Ou se você quiser assinar também pelo iTunes, se você quiser assistir, ouvir sempre no seu computador, quem sou eu pra julgar? Mas já disse que acho que o ideal é assinar pelo telefone. E o que mais, Embu? O que você vai fazer? Conta para as pessoas o que você vai fazer agora no resto de maio. Eu vou ter que ficar confinado num resort em Angra dos Reis com 27 mulheres maravilhosas. Tá bom, hein? Porque meu trabalho é fazer o Miss Brasil 2018. Miss Brasil Be-Emotion 2018. Quando as pessoas podem assistir isso aí? Olha, vai passar dia 26 ao vivo na Band. Então, tá certo, 26 de maio. E você pode entrar no canal do YouTube. Lá tem o canal do Miss Brasil, que vai ter o confinamento, que são esses episódios gravados. Seu trabalho é no YouTube. Exatamente. Não, vai estar lá também que eu vou escrever o roteiro do evento inteiro. Também, caralho, cara. Que honra. É legal, mas é que aquela coisa é um formato já, né? Você meio que preenche o formato. Sim. Mas é muito legal, um espetáculo bacana, com mulheres bonitas. É meio brega, mas é bacana. Não, agora tá voltando ao zeitgeist cultural, eu acho. Exatamente. Tá dando uma modernizada assim, galera. Uma coisa até falei agora, mas... até contrataram os amiguinhos pra dar uma modernizada. Sim. Tem um pouco de reality misturado. Tá bem bom. Eu assisti o 2017 pra me inteirar e fazer o roteiro. Me surpreendi. Tá muito bom mesmo. Então, legal. E da minha parte, eu continuo fazendo o papo de segunda, mas eu nem sei o que vai ser, né? Vai ter, daqui a pouco vai vir um meninão aí. Luiz is coming. E eu vou, enfim, provavelmente vou estar muito ocupado pra falar com vocês. É uma pena, mas é porque eu gosto de vocês. Eu vou voltar, a gente vai voltar em junho, provavelmente, com novos entrevistados, com novos quadros. Aliás, um abraço também para as pessoas que entraram em contato comigo e falaram. Isso é interessante. Começamos a receber, que bonito, a gente tá recebendo coisas, as pessoas estão ouvindo. Interatividade, né, Gustavo? Interatividade, exatamente, obrigado a quem falou com a gente. A gente recebe as suas mensagens todas. Vamos continuar respondendo pela internet. Eu vou continuar na medida que der tempo e de repente o bebê tá dormindo. Eu vou continuar divulgando o que a gente já fez. Então, se você não ouviu todos os podcasts agora, aproveita esse tempo. Porque aí, quando a gente começar a segunda temporada, você vai ter que ter ouvido todos. Senão você não vai entender. Senão você não vai pegar o código especial que nós colocamos aqui. Isso, se você juntar a 105ª palavra de cada podcast, dá um código secreto. Exatamente. Mas, enfim. E isso, tô enrolando porque eu não quero me despedir, mas eu vou me despedir. Não é uma despedida, Gustavo, é um até logo. É um até logo, um breve. Pense em cara e sempre assim. Um breve até logo pra vocês. Essa foi a primeira temporada do Roleiro Podcast. E quando vocês menos perceberem, a gente já tá de volta. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau e... Roleiros!